Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda de volta à nossa terceira aula aqui do React Native Insider. E vou falar para vocês que eu tô ansioso para essa aula, porque tem muita coisa legal que a gente vai aprender, que a gente vai implementar nesse projeto aqui. Então já prepara, eu acabei de pegar minha água aqui, pega o seu café, sua água, porque a gente vai ver muito conteúdo legal. Então bora começar. Primeiro passo aqui para a gente dar aquela recapitulada legal aqui. Deixa eu abrir aqui o meu Notion, né, que é onde a gente está acompanhando o nosso guia. Nossa primeira aula, nossa segunda aula, até coloquei aqui navegar até a página de detalhes, né? Deixa eu marcar aqui o checkbox. E indo aqui para nossa terceira aula, a gente tem algumas coisas legais, tá? A gente vai vir aqui para criar o detalhe da página de receita aqui, né? Então a gente vai criar toda essa nossa detalhe aqui da página de receita completinho aqui. A gente vai também, né? Deixa eu abrir aqui de novo, criar o modal do vídeo. Quando clicar em cima lá da imagem, vai abrir o vídeo que tem disponível para essa receita. A gente vai criar um botão de share para você poder compartilhar essa receita ou o nome dessa receita, o que você quiser, por exemplo, no WhatsApp ou que seja em algum aplicativo aí. Então a gente vai fazer esse botão também. A gente vai criar o sistema, né? O sistema que eu falo é qual que é o sistema para favoritar as receitas, e a gente vai fazer isso para persistir os dados. Por exemplo, eu quero que quando o usuário, né, ele favorite a receita, ele tenha o acesso aqui, quando ele vir aqui na página de receitas favoritas, né, liste lá todas as receitas favoritadas dele. E se ele clicar em cima, ele vai abrir os detalhes dessa receita que ele favoritou e, Matheus, não quero mais essa receita, já enjoei dela. Você pode vir clicar no botãozinho ali de coração e ele vai desfavoritar, né? Então ele vai excluir da sua lista de favoritos. E esse cara aqui vai ficar salvo localmente no celular do usuário. Então se não tivesse, por exemplo, mais internet, então não vai buscar a lista de receita, não tem problema. Você pode vir aqui na sua lista aqui de favoritos e elas já vão estar salvas ali. Então sensacional, tá? Então vamos voltar aqui. A gente vai também criar essa página de receitas favoritadas, todo esse sistema. Vamos listar, né, todas as nossas favoritos, vamos construir essa nossa página de favoritos e vamos criar a nossa página de busca, né, que a gente vai ter ainda, que a gente ainda não fez, que é você poder digitar o nome ali, clicou em buscar, ele vai trazer tudo que ele encontrar lá daquele nosso serviço, né, daquela API lá que a gente está construindo, tudo que ele encontrou lá. Se você, por exemplo, digitou pizza ali, vai buscar lá naquela nossa API fake lá, se tem alguma receita com o nome de pizza lá dentro, tá? Então vai ficar bem legal e a gente vai construir toda essa interface. E por último, não menos importante, que eu gosto muito, é criar algumas animações para esse projeto, para dar aquela aqui, ó, aquela pitadinha para ficar ainda mais completo. Então bora lá? Então, para a gente começar aqui, vamos agora então ir para o nosso detalhe aqui da receita, né, que foi onde a gente parou na aula passada. Então vou minimizar. Deixa eu abrir aqui, ó. Meu emulador tá aberto, mas não tem nada rodando. Acho que eu tô aqui aberto meu receitas, né? Então tá aqui o meu aplicativo. Eu vou abrir aqui o CMD, com aquela dica que eu dei para vocês. E a gente vai nesse cara aqui rodar a nossa API, tá? Então, deixa eu abrir o meu VS Code. Meu VS Code tá aqui. Diminui aqui o tamanhozinho da minha interface aqui da nossa webcam. Vou vir aqui em Services, API. E aí eu vou copiar esse comando aqui pra gente inicializar, tá? O nosso servidor aqui da nossa API. Então vou colar aqui, tá? Lembrando, ponto importante aqui, atenção, tá? Esse IP aqui, às vezes, se você caiu a internet, se você desligou o PC e ligou de novo, pode ser que a sua internet tenha um IP que mudou, tá? Então isso é importante conferir. E para conferir se é esse mesmo IP, né? Se o seu IP que você estava usando é o mesmo ainda, você pode vir aqui no seu CMD, abrir, né, o seu IP config no Windows aqui, por exemplo, tá? E aí ele vai abrir qual que é o seu IPv4. Então no meu caso, meu IP não mudou. Agora, se no seu mudou, por exemplo, se você estava usando um e por algum motivo mudou, tem que pegar esse IP que está aqui no seu IPv4, tá? Então no meu caso, 92.168.0.12. Então, se eu conferir aqui, ó, 92.168.0.12, se não tinha que mudar aqui, tá? Então, como o meu não mudou, eu posso dar um Enter aqui para rodar a minha API, ó. Já tá rodando com sucesso, já deu aqui as URLs, né? Então já tá rodando já. E aqui nossa base URL, como não mudou a nossa IP nem nada, então pode continuar o mesmo. Caso o seu tenha mudado, lembrando, tá? Muda o IP aqui também. Beleza? Então, como não mudou, a gente já pode, ó, rodar aqui o meu projeto, né? Minha API, ó, vou até copiar aqui a URL que ele deu para mim, vou vir no navegador aqui, só para a gente testar, né? Então, eu vou colar aqui e, ó, já trouxe aqui para mim, ó, deixa eu puxar aqui do lado, já trouxe aqui, ó, toda a nossa lista de receitas que ele tem nessa API. Então, frango, pizza de calabresa, massa de pastel, pudim e tem pizza de frango catupiry. Tem essas receitas aqui nessa nossa API que a gente pode usar no aplicativo. Então, deixa eu voltar aqui embaixo. Vamos voltar aqui. Então, a nossa API já está rodando. Posso minimizar. Ele até, ó, deu 200 aqui, que deu tudo certo. Vou minimizar aqui, vou fechar isso aqui. E a gente precisa também rodar o nosso aplicativo. Então, vou abrir o meu emulador. Já está aberto aqui. Se você está usando direto no seu celular, não precisa do emulador, né? E agora eu vou abrir mais um CMD. Eu vou vir aqui dentro, ó.
digitar CMD aqui dentro, só para mim abrir a pasta, né? Já diretamente aqui no CMD, ó. Já tá aqui o CMD dentro da pastinha de receitas. Então, lembrando, abre o CMD e navega até dentro da pasta do seu aplicativo. E aí aqui, npx expo espaço start, e ele vai startar o servidor do nosso aplicativo, né? Então, vamos aguardar aí. Ó, já apareceu o QR Code, aí você pode apontar o QR Code se estiver direto no seu celular, ou no Android, no iOS. No meu caso, como eu estou aqui no emulador, eu posso clicar, ó, A do meu teclado, e ele vai abrir aqui no emulador. Deixa eu abrir, esperar agora ele carregar. E perfeito, né? Já carregou aqui para mim e já trouxe aqui todas as nossas receitas disponíveis, tá? E agora, se eu clicar, por exemplo, no Strogonoff, eu vou colocar no pizza de calabresa. Ó, já abriu aqui. A gente já fez aqui na aula passada, trazendo aqui qual que é o nome do item que você clicou. No nosso caso da receita, né? A pizza de calabresa já tá aqui. Agora falta os detalhes dessa tela. Então, ó, minimizar o CMD, minimiza aqui também. Vamos lá aqui na nossa interface e agora a gente vai fazer esse carinha aqui, né? Essa tela aqui. Então, o primeiro passo a gente já fez. Por enquanto, a gente ainda não tá favoritando, mas a gente vai deixar isso pro final, né? Depois que a gente tiver toda a nossa tela concluída aí, a gente faz um sistema de favorito, beleza? Então agora, ó, listar aqui todas as informações que eu tô recebendo, listar aqui a imagem, os detalhes dessa receita, as instruções e também qual que é os ingredientes. Então bora começar a mão no código. Então vou minimizar aqui, vamos abrir diretamente o nosso Pages, Detail e Index, que é aqui o nosso componente, né? Então aqui no componente a gente deixou, ó, página de detalhes. E deixamos aqui o nome também, né? Pizza de calabresa. E tava com o fundo, né? Background blue ali, né? Tava com aquele fundinho azul. Então, bora arrumar isso aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente olhar aqui na nossa aplicação, você concorda comigo que pode ser que o tamanho da tela seja maior? Porque olha só que legal, aqui eu tenho bastante informação, né? Tá até maior o tamanho aqui do nosso mockup. Ou seja, a gente vai ter uma tela que ele vai poder fazer o scroll, né? Porque se tiver maior que o tamanho da tela, concorda comigo que as instruções do modo de preparo vão estar lá para baixo? Então eu tenho que falar para o aplicativo aqui, para o nosso React Native, que olha, eu quero construir uma tela agora que eu não sei a quantidade de informações, mas que eu quero que tenha aquele scroll ativado, para o usuário poder rolar para baixo e ver todas as informações, beleza? Então, ao invés da gente utilizar aqui uma view, a gente vai substituir esse cara e a gente vai usar aqui, ó, importar do React Native. Eu vou até aqui dar um vírgula e a gente vai importar o scroll view, beleza? Então a gente vai importar uma lista que a gente vai deixar scrollável. Vamos usar aqui o scroll view em volta, ó, ao invés da nossa view. Então tudo que tiver aqui dentro da nossa interface, tudo aqui dentro desse carinha aqui, ó, vai ser algo scrollável, tá? E a gente pode colocar aquele shows vertical scroll indicator como falso, porque eu não quero a barrinha de rolagem. Igual a gente tem aqui, ó, a gente não tem essa barrinha de rolagem aqui, eu não quero essa barrinha de rolagem aqui no nosso emulador também, aqui no nosso app, na verdade, tá? Então não quero também. Agora a gente pode começar esse cara aqui. Primeiro item, o que é? O primeiro item, ele é a nossa imagem, que ela é um item clicável. Então, a gente já importou até o pressable aqui, vamos usar ele também. Então, pressable, maravilha. Dentro dele eu quero ter uma image aqui. Vamos verificar se eu importei ela. Deixa eu ver aqui em cima. Não importamos. Vírgula, image, vírgula aqui. Vamos agora vir aqui na nossa image. Source, abro duas chaves aqui dentro. E se a gente olhar, né, dentro da nossa propriedade route.params.data, eu recebo todas as informações dessa receita que a gente clicou. Só pra gente ver, ó, eu vou vir aqui, vou comentar, eu vou retirar daqui, tá? Vou comentar, ou pode até retirar, deixar só o pressable invisível aqui sem nada, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, embaixo aqui do nosso, em cima do use effect, mas fora dele, console.log route.params interrogação.data. Só pra gente ver, tá? Então, vou salvar aqui, só pra vocês verem tudo que a gente tá recebendo, ó. Se eu vir aqui, ó, vou voltar e eu vou clicar duas vezes no R do meu teclado, ou você pode dar aquele Ctrl M, lembra? Ou chacoalhar o seu celular se você tiver com o celular real aí e dar um reload aí. Então, ó, recarregou, pode ver que ele deu um build aqui, ó. Vou abrir, por exemplo, vamos abrir um diferente, ó, pudim aqui, ó. Cliquei no pudim. Olha o que ele trouxe no console log aqui, ó. Ele trouxe a imagem, ele trouxe qual que é o ID, então posso acessar, uma lista de ingredientes, ele trouxe também aqui, vamos ver o que é mais, uma lista aqui da instrução do modo de preparo, ele trouxe o que é mais aqui, vamos mais para baixo, o name, que é o nome, né, que a gente está usando, que é o pudim ali de leite condensado, o time e total de ingrediente e uma propriedade vídeo, que é o URL também. Então tudo isso a gente pode usar. No nosso caso, eu quero acessar essa propriedade cover, que é onde tem a URL da foto, tá? Então, ó, vou minimizar aqui, vou tirar esse console log, que era só para a gente ver como que a gente está recebendo de fato tudo ali dentro. Agora a gente pode usar. Então, dentro do pressable, a gente vai trazer a nossa image aqui novamente. Vou passar aqui, ó, source, abro duas chaves, URI, e aí qual que é o URL? A URL está dentro do nosso route.params, ficou sem querer, params, interrogação, .data.cover,
que é onde está a URL da nossa foto, tá? Matheus, como é? Eu quero lembrar, como é que eu sei que é ponto .cover? A gente pode abrir aqui, ó, o nosso db.json, que é todas as propriedades, ó. Então, temos o ID, o name, total de ingrediente, a propriedade cover é onde tem a foto. Então, beleza. Quero também passar um style para ela, styles. Vamos chamar aqui de cover também, para a gente utilizar o tamanho que eu quero dessa foto, né? Então, vou salvar isso aqui e, ó, ela não apareceu. Por quê? Porque ela não sabe o tamanho dela, né? Então, eu preciso passar isso aqui. Então, vamos lá embaixo. Então, primeiro, vamos retirar esse background blue daqui. Vamos colocar aqui o nosso F3, F9, FF, que é a cor que a gente separou. Vírgula aqui. Padding top para desgrudar, se tiver alguma coisa grudada em cima, de 14. Padding end de 14 também, que é lá no final. E aí eu quero dar também um padding start, que é aqui na nossa esquerda. Eu quero dar um espaçamento interno para os textos não ficar grudado na esquerda e nem aqui na direita. Então de 14 também, mesmo espaçamento, tá? E aí, agora a gente pode criar aqui um vírgula, cover, 2 pontos, abre e fecha aqui. Eu quero dar para ele, então, uma altura. Vamos passar aqui 200. Olha a minha imagem ali, vírgula, border radius. Eu quero passar um arredondamento da bordinha ali de 14. Olha lá, já tá legal. Perfeito, né? E eu vou garantir, eu vou passar um vírgula aqui, width, de 100%. Então, eu vou garantir que essa imagem, ela vai tentar sempre pegar 100%, ó, da largura que ele conseguir. Pode ver que ela não ficou grudada aqui no final, ó, nem aqui na nossa interface, porque a gente passou esses espaçamentos, tá? Então, se eu tirasse, por exemplo, o espaçamento padding end, salvar, ele vai ficar grudado lá no final. Se eu tirar o padding start e salvar, ele vai ficar grudado aqui no começo. Mas aí fica feio, né? Então, para isso, a gente dá um espaçamento interno no começo e no final também. Então, salvou aqui. Show de bola. Agora a gente pode continuar. Dentro aqui, a gente vai ter um íconezinho, né? Opa, abriu errado aqui. A gente vai ter esse íconezinho de play, né? Para clicar e abrir o vídeo. Só que ele vai ser sobre aqui. Então, vai ser a mesma sacada quase que a nossa sacada que a gente colocou os itens sobre a nossa imagem aqui. Então, pizza de catupiry. Então, vamos lá. Em cima aqui da nossa imagem, dentro do nosso botão, porque ele está dentro do botão, a gente vai trazer, então, esse nosso ícone. Então, vou importar os ícones aqui. A gente já importou esse Antipole, mas eu quero trazer outra biblioteca. Então, vou dar um vírgula e vou trazer aqui um Ant-Design, tá? Que é outra biblioteca que já vem de ícone para a gente usar. Então, descer aqui embaixo, em cima, ó, dentro do Pressable, em cima da imagem aqui, tá? A gente vai trazer, então, uma view, então, uma área, que é onde vai ficar esse itemzinho, e dentro eu vou ter o Ant-Design aqui, tá? Então, Ant-Design aqui, eu vou dar um name, qual que é o name que a gente separou aqui para o nosso ícone? O name foi o nosso Play, deixa eu ver se ele vai sugerir, Play iCircle, acho que é isso aqui, né? Size 44, e a cor que eu quero, né? A cor eu quero hashtag FA. Então, se eu salvar aqui, ó, ele tá aqui em cima. Pode ver que ele não ficou sobre a imagem. Então, a gente pode vir na nossa view, dar um style para ela, styles.playIcon aqui, e a gente vai copiar o nome e vamos estilizar ela para ela ficar sobre a imagem e não em cima dela. Então, vírgula, playIcon aqui, abrimos o nosso estilo, e aqui então a gente vai fazer a mesma sacada. Vou falar, olha, você vai ter uma posição absoluta na tela. Absoluta. Então, agora ela ficou lá embaixo. Eu preciso trazer ela para cima. Vírgula, z index 9, então vou trazer, ó, ela uma camada para cima e a nossa imagem na camada de baixo. Então, ó, pode ver que o íconezinho já está aqui e eu quero centralizar. Então, vírgula, posso passar aqui um top 0, vírgula, left 0, que é onde eu quero posicionar, vírgula, right 0, vírgula, bottom 0 também. Com isso, para quê? Para a gente poder zerar tudo e agora centralizar aqui usando o Flexbox. Então, olha que bacana. Align items. Center, então vou garantir que ele vai ficar alinhado no horizonte e agora eu quero alinhar ele vertical, vertical é nosso eixo aqui, então, vírgula, justify content, center também. Então, olha que legal, alinhou tanto no centro, vertical quanto horizontal, tá aqui o nosso ícone, tá? Se você quiser aumentar um pouquinho, ó, em vez de 44, vou colocar 48, salvar aqui, ó, um pouquinho melhor. Maravilha, então aqui a gente já criou o nosso botãozinho de play, então já ficou bem legal, vamos continuar. Então fora desse Pressable aqui, que ele é um botão clicável, que já a gente vai abrir o vídeo, o que mais que a gente tem? A gente tem, opa, abri errado aqui de novo, a gente tem o nome, total de ingrediente, e aí vem então quais são os ingredientes e o modo de preparo. Então, bora continuar. Vou minimizar aqui, fora do nosso Pressable, a gente vai criar esse cara então. Vou criar aqui uma view, vou dar já um estilo aqui para ela. Igual, abre e fecha aqui, styles. Vou chamar de header details, né? Então, o header do nosso cardzinho aqui. Dentro dela, eu vou colocar mais uma view, então mais uma área. E essa área vai ficar responsável por limitar onde que vai ficar os nossos itens aqui, tá? Então, dentro dessa nossa view aqui, eu vou colocar um text. E esse text vai ser o nome do item que a gente clicou. Então, abre e fecha os chaves.
Posso acessar através do nosso route.params, lembra? Interrogação, .data, .name, que é o mesmo nome que a gente usou aqui no header, ó. É o mesmo nomezinho que a gente usou aqui no header. Então, vou salvar, ó, já apareceu ali embaixo. Beleza, vou dar mais um text também, que é o total de ingredientes. Então, vou escrever ingredientes, e aí vou dar um espaço, vou abrir e fechar chaves, route.params, interrogação, .data, vamos lá lembrar o nome da propriedade? Vamos aqui, é total underline ingredients. Então, vamos copiar para não escrever errado e vou colar aqui, ó. Vou salvar e já tá ali, ó. Essa receita tem 5 ingredientes. E aí, se eu não me engano, né, a gente tem um parêntese em volta. Tem um parêntese em volta do número. Então, em volta dessas chaves aqui, eu vou colocar um parêntese aqui e um parêntese aqui no final. Então, se eu salvar, já tá entre parênteses. Maravilha, né? Agora, falta estilizar esse cara aqui também. Dentro aqui no nosso text, style, styles.title. E vamos criar aqui para o nosso text de baixo, styles. Eu vou chamar aqui de ingredientes text. Beleza? Vamos lá, vamos estilizar primeiro o title e o ingredientes. Então, vamos aqui, vírgula, title, abrimos e fechamos chaves aqui dentro. E aqui dentro, então, eu quero aumentar um pouquinho esse cara, né? Então, font size de 18, vírgula, margin top de 14, pra gente descer e não ficar grudado ali embaixo, vírgula, font weight, a gente pode passar bold aqui pra ela ficar negrita, pra ficar legal. Posso passar também, vírgula, color, hashtag 000, para ficar preto mesmo, vou garantir que vai ficar preto aqui. E caso tenha algum texto embaixo, igual a gente tem ingredientes aqui, eu quero dar uma vírgula, margin bottom, ou seja, uma margem embaixo, um espaçamento de 4 aí, para desgrudar um pouquinho mais esse nosso texto ali de ingredientes, tá? E aí, vírgula, a gente tem aqui, qual que é o nome do outro estilo? Ingredients text. Então vamos lá, ingredients text, 2 pontos, abre, fecho aqui. A gente pode passar apenas uma margem bottom de uns 14 também. Então, para desgrudar de baixo, né, a gente vai ter quais são os ingredientes para não ficar grudado nesse texto aqui, ingredientes, tá? Então, esse ingrediente, se você quiser aumentar um pouquinho o tamanho, você pode colocar também um pouquinho maior. Por padrão, o font size aqui, ele vem 14, tá? Se quiser colocar 16, ó, já fica um pouquinho mais legal, né? Então, a gente pode deixar 16. Agora, aqui do lado, eu quero que seja aqui do lado, eu quero colocar um íconezinho para a gente compartilhar essa receita. Então, esse aqui vai ser até um plus que a gente vai colocar, nem tem aqui no nosso mockup. Então, a gente vai fazer isso aqui, para ficar ainda mais legal. Então, aqui, ó, a gente tem aqui a nossa view. Dentro dessa view aqui de Header Details, que a gente ainda não criou o estilo, eu tenho outra view que é só para colocar os dois textos. Beleza, né? Fora dessa view, eu quero criar um pressable, novamente, tá? Aqui dentro. E aqui dentro eu quero colocar um íconezinho para compartilhar. Aquele íconezinho de share que a gente chama, né? Então, vou importar outra biblioteca de icons aqui, vírgula, feather, vamos importar aqui. E vamos agora trazer lá, ó. Então, dentro desse pressable, vamos vir aqui, feather, name, qual que é o name aqui? O name aqui é, então, vamos chamar aqui ele, por exemplo, de share. Acho que é o share 2 aqui, é mais legal. Size, que é o tamanho, 24, color, eu vou passar aqui, hashtag 121212. Beleza? Então, ó, como é que a gente ficou aqui? A gente colocou uma área, essa área vai ter tudo em volta. Dentro aqui dela, a gente tem uma view, que tem os dois textos. E aí, fora dessa nossa view dos dois textos, a gente tem um botão que tem um íconezinho dentro. Todas elas estão dentro da nossa view aqui, ó, de Header Details, tá? Então, se eu salvar, a gente pode ver que o ícone já apareceu aqui, tá? Só que eu quero ele aqui do lado. Então, dentro do nosso Header Details aqui, o que que a gente tem, né? A gente pensa aqui, ó, vamos lá. Vou desenhar aqui para vocês, porque eu quero que todo mundo entenda. A gente tem aqui, em volta, temos a nossa Header Details. Dentro a gente tem outra, né? Dentro a gente tem onde tem os dois textos e dentro a gente tem um outro botãozinho. Então o que eu preciso falar para a orientação da minha tela, que por padrão ela vem um embaixo do outro, eu quero falar, olha, todo mundo que estiver dentro do Header Details aqui, coloca um ao lado do outro e não um embaixo do outro. Então, a gente pode criar um estilo para o nosso Header Details aqui. Então vamos lá embaixo, ó. Vou vir aqui, vírgula, Header Details. E aqui embaixo no Header Details a gente pode passar essa instrução. Então, olha, Flex Direction, muda a direção para mim para, deixa eu arrumar aqui, row, ou seja, em linha. Então, você pode ver que um ficou ao lado do outro. Então, a gente tem o quê? A view aqui, tem os dois textos, tá aqui nesse lado. Maravilha, tá aqui. E aí, do lado a gente tem um botãozinho. Então, em vez de ficar o botão embaixo, agora ele ficou ao lado dos textos. Só que eu quero que cada um fique num canto, um na esquerda e um lá na outra extremidade. Então, para isso, eu posso vir também, vírgula, posso passar aqui o nosso Justify Content, 2 pontos, space between. Com isso, ele vai dar um espaçamento entre esses itens aí. Então, olha só que legal, cada um tá num canto aí. Eu posso dar também um vírgula, align items,
center. Então ele vai alinhar todos eles no centro ali. Então olha que bacana que ficou, né? E agora a gente pode dar uma margem embaixo, caso tenha alguma coisa também. Vírgula, margem bottom, vou passar aqui uns 14 para desgrudar se tiver alguma coisa aqui embaixo, tá? O que mais agora que falta, né? Esse botão aqui já a gente vai fazer a funcionalidade dele. O que mais? A gente tem agora toda a parte de ingredientes e modo de preparo. Então vamos lá, vou minimizar isso aqui, vamos vir aqui, vou salvar e vamos criar os componentes para ele. Então, ó, vou fechar aqui por enquanto. A gente pode vir aqui em Components, porque não é uma página, vai ser um componentezinho, tá? Porque esse componente ele vai se repetir. Então, ele vai repetir quantos ingredientes e quando modo de preparo ele tiver. Um ingrediente, 2, 3. Então, eu quero passar para esse componente o nome e também quero passar para ele qualquer quantidade. Ele vai renderizar dessa forma. Então, a gente pode criar um componente que vai fazer isso para a gente, ao invés da gente criar vários aqui, porque eu não sei quantos são. Por exemplo, o estrogonofe tem 1, 2, 3, 4 aqui ingredientes. Mas eu posso acessar, por exemplo, o bife à parmegiana, exemplo aqui, né? E o bife tem 4, então é diferente. Então, tem que ser algo dinâmico. Então, para isso, a gente pode criar um componente separado. Então, olha só, Components. Vou clicar aqui com o botão direito, New Folder. Vou chamar aquele aqui de Ingredients, uma pastinha. E dentro desse Ingredients, New File, index.js, tá? E aqui a gente vai criar o componente dele. Então, Export, Function, Ingredientes, abre e fecha aqui, Return. E dentro aqui do nosso componente eu vou colocar uma view. Precisamos importar, então já vou importar aqui, Import from React Native. Vou trazer aqui uma view e vou trazer aqui um text também. E agora a gente pode colocar aqui dentro, text, colocar aqui, por exemplo, massa de pizza, só pra gente testar, tá? Então vou salvar, vou até copiar esse nosso componente aqui e a gente vai criar também outro componente, ó, dentro de Components, New Folder. Vamos criar agora aqui também as instruções. Então vou chamar aqui de Instructions. Cuidado para não escrever errado. Vamos clicar nela, botão direito, New File, index.js. Vou colar aqui e esse cara aqui vai ser o nosso Instructions. Beleza? Cuidado sempre com a primeira maiúscula. E aqui vai ser a instrução, por exemplo, primeiro é colocar molho na massa. Só pra gente ver, tá? Então vou salvar esses dois componentes e vou parar de rodar o meu app e vou rodar de novo. Opa, esse aqui não. Vamos rodar aqui o nosso aplicativo. Vou parar ele aqui, Ctrl C. E aí vou dar um npx expo start novamente, tá? Esse outro aqui a gente deixa rodando, que é o nosso servidor da API. Ó, já tá rodando, deixa eu fechar aqui. Vou clicar aqui o A do meu teclado. Vou minimizar, já vou abrir aqui o estrogonofe de frango, já tá aqui, maravilha. Agora a gente pode chamar aqui embaixo. Então primeiro é quem? Primeiro aqui a gente tem os nossos ingredientes, então vamos lá chamar. Então vamos vir aqui no nosso Pages, Detail e Index, e a gente vai trazer aqui o import aqui em cima dos componentes. Então import from barra components barra ingredientes. Então não precisa deixar a barra nem chamar o ponto index, deixa sem a barra no final. E aí a gente chama aqui o nosso componente ingredientes. Vamos importar o outro também, import from barra components barra instructions, e a gente vai trazer o nosso instructions aqui, sem deixar a barra no final. Então, agora, primeiro a gente vem os ingredientes, né? Então, vamos aqui embaixo chamar. Quero embaixo ele do nosso header aqui. Fora dele, a gente vai trazer, ó, o nosso ingredientes, fecha aqui como uma tag, e eu vou salvar. Então, se eu salvar aqui, ó, já apareceu o nosso massa de pizza ali. Então, vamos estilizar primeiro? Então, vamos lá estilizar, criar essa estilização aqui. Então, vou minimizar. Vamos voltar no nosso componente de ingredientes e vamos criar aqui o nosso Style Sheet aqui. Vamos criar o estilo dele. Const styles igual stylesheet.create, abro parênteses, abrimos chaves aqui. E eu vou criar o primeiro, que vai ser o nosso container. Container aqui. Dentro dele, eu quero criar, então, um background color, dois pontos, abro aqui o nosso FFF e eu vou passar aqui para a nossa view. Styles.container. Então, se eu salvar, ó, pode ver que ele já ganhou ali um fundo branco. Agora, vamos melhorar um pouquinho. Eu quero, se tiver mais item embaixo, margin bottom de 14. A gente vai ter também, né, do lado qual que é a quantidade. Então, a gente vai ter o nome e aqui embaixo mais um text que vai ser, por exemplo, 100 gramas. Vai ser dessa forma aqui, ó. Só que eu quero um ao lado do outro. Então, eles estão dentro do container. A gente pode usar o nosso flex direction, mudar para row, um ao lado do outro. E a mesma sacada que a gente fez aqui em cima com o botão de compartilhar. Vírgula, justify content, space, between aqui para espaçar cada um no seu canto, tá? E aí a gente pode dar um padding interno, vírgula, padding de 12 para não ficar, de 12 aqui para não ficar muito grande. E border radius, para a gente arredondar um pouquinho de 4 aí, tá? Agora, no nome, vamos lá, dar um style aqui, styles.name. Vamos criar aqui, vírgula, name aqui. Abrimos e fechamos.
Font weight, eu vou passar aqui 500. Então, eu vou deixar ele um pouquinho mais negrito, mas não tão forte. Font size aqui, eu vou passar 16 também, para deixar ele um pouquinho maior. Então, a gente já tem aqui, ó, os nossos ingredientes. E agora, a gente pode já chamar ele aqui. Só que não vai ser chamado uma única vez. A gente está recebendo, se a gente olhar no db.json, a gente recebe, ó, uma array, é uma lista de ingredientes. Dentro tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Então, é uma listagem. Então, eu tenho que percorrer essa minha lista para renderizar quantas vezes tiver nessa lista. Então, para isso, aqui no nosso detail, ao invés de a gente chamar diretamente aqui, a gente pode usar um map para percorrer essa lista. Então, vou apagar aqui, abre e fecha o chaves, route.params, interrogação, .data, e aí qual que é o nome, né? O nosso nome da propriedade, ó, vamos lá, se chama ingredients. Então, vou copiar, vou colar aqui, e como é uma lista, .map, então vou percorrer essa nossa lista. O map, ele vai percorrer toda a lista que a gente tem aqui dentro. Então, ele abre aqui uma função anônima. E aqui, depois da nossa arrow function, ao invés de a gente abrir e fechar chaves da função anônima, a gente vai abrir e fechar parênteses. Por quê? Porque eu quero retornar alguma coisa. Eu quero retornar o nosso componente ingredients, que a gente estava chamando antes. Então, se eu salvar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai chamar esse nosso componente de ingredientes o tanto de vezes que tem o nosso ingrediente lá dentro. Então, se a gente tem uma lista de ingredientes que tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai passar a primeira, vai renderizar uma vez o componente. Vai passar de novo, vai renderizar de novo. Então, ele vai passar, ó, deixa eu tirar esse aviso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, só tem 5 no estrogonofe de frango. Então, se a gente abrir, por exemplo, aqui a gente está no estrogonofe, né? Vou abrir o estrogonofe aqui, ó. Ele tem 4 ingredientes. 1, 2, 3, 4. Então, perfeito. Então, agora, a gente pode voltar aqui e eu vou precisar passar algumas propriedades para ele. E dentro do nosso map, a gente tem acesso aqui dentro dele ao item, ou seja, a cada item aqui dentro, ao ID, ao nome e o amount que a gente chama. Então, dentro desse item, eu vou passar lá para o nosso componente através das propriedades. Então, eu vou passar aqui uma propriedade chamada data e eu vou passar esse item aqui também. E como a gente está usando aqui o map aqui dentro, ele precisa ter uma chave única para cada item aqui que ele está renderizando. Então, eu preciso passar uma propriedade key, que o React pede mesmo para a gente, item.id. Então, para ele identificar que cada item é único e não são o mesmo item sendo renderizado, tá? Então, agora eu vou salvar aqui e a gente está mandando a propriedade data. Então, vamos lá no nosso ingredientes. Abro aqui, pego o nosso data dentro de chaves e eu posso usar, ao invés de ser massa de pizza fixo, né, todos, abre e fecha aqui, data, ponto, e aí eu posso acessar. Dentro aqui eu tenho o ID, o name e essa propriedade amount. Então aqui é o nosso data.name. Vou salvar e ó, carne e patinho, arroz branco, molho de tomate, creme de leite e é isso aí. E aqui os 100 gramas também, ó, abre e fecha aqui, data.amount, que é o nome da quantidade. Então, eu vou salvar e aqui a gente já resolve esse nosso componente. Então, eu posso salvar aqui, posso fechar. Se a gente olhar, o estrogonofe já está aqui. Se a gente olhar aqui o estrogonofe de frango, né? Estrogonofe de frango, ó, tem os 5 ingredientes aqui. Então, ficou muito legal já aqui a nossa listagem dos ingredientes. Agora, é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai fazer agora com a parte aqui de modo de preparo. Então, vamos lá? Vou vir aqui, vou abrir aqui em cima. Só que a gente vai ter um title em cima aqui verdinho, né? Então, vamos criar esse cara. Vou criar aqui uma view. Dentro dela, vou criar aqui um text. Vou chamar aqui de modo de preparo. Embaixo aqui do text eu vou colocar um feather, que é aquele nosso ícone, e vou passar aqui um name para ele, eu vou chamar aqui de arrow-down, e também um size aqui para ele, 24, e a color eu quero que seja branco para ele. E agora vamos estilizar esse cara, então styles. Vamos chamar aqui de instructions área, e aqui dentro para o text eu vou chamar também de style, abre e fecha aqui o nosso styles.instructions text. Opa, com I minúsculo aqui. Então, instructions text. Então, vamos criar aqui. Vamos lá embaixo criar esse primeiro. Vírgula, instructions área, que vai ser a área desse cara aqui. Então, eu vou dar aqui para ele um background color, que é aquele nosso verde. Hashtag 4C, BE6C, que é aquele nosso verdinho aqui. Eu quero garantir que ele tenha mais um respiro aqui embaixo, para não ficar sempre muito colado aqui embaixo. Então, para isso, na nossa scroll view aqui, ó, vamos voltar. Na nossa scroll view, eu posso também passar uma propriedade para ela. Então, eu posso passar aqui, eu vou como primeira propriedade, content container style, abro duas chaves, e eu vou passar aqui um padding bottom aqui para ela de 14. Então, ela sempre vai ter um espaçamento lá embaixo, garantindo de 14. Então, agora, se eu espaçar, ó, ele já tem mais um respiro aqui. Então, vamos voltar aqui. Vírgula, flex direction, quero que seja um seja ao lado do outro, o texto e o nosso setinha para baixo. Vírgula, padding 8,
para dar um espaçamento interno aqui para eles. Border Radius de 4, para dar uma arredondada. E o Margin Bottom para desgrudar de 14, que é o padrão que a gente está usando. Então a gente já tem aqui, só que falta melhorar um pouquinho mais aqui o nosso texto. Então, vírgula, Instructions Text, que foi o nome que eu dei aqui para o estilo desse nosso texto aqui, ó. Instructions Text. Então vamos lá. Para ele eu vou dar aqui um font size de 18. Vamos ver se fica legal. Já ficou bem melhor. Vírgula. Eu vou dar aqui também um font weight 500. Vou deixar um pouquinho mais negrito. E color FFF aqui para ficar branco. Beleza? E vamos dar uma desgrudada aqui do nosso íconezinho. Então o texto eu quero dar um vírgula margin right, ou seja, na direita. Eu quero dar uma margem aqui na direita para desgrudar desse ícone. 2 pontos de 8 aqui. Já fica legal. Então agora a gente já tem o nosso título de modo de preparo. E aqui embaixo vai todos os nossos modos de preparo que a gente vai buscar da API também. Exatamente dessa forma. Então vamos lá. Vamos vir aqui. Vai ser a mesma pegada que a gente fez com ingredientes. Então vamos aqui embaixo do nosso view. Abre e fecha. Route.params, interrogação, ponto data, ponto instru. Vou até copiar lá, para não escrever errado. Ó. Vamos vir no DB. Vamos ver aqui, ó. O nome da propriedade é instructions. Então, vou colar aqui, ó. Data.instructions. E aqui dentro, então, a gente vai dar um ponto map. Abre e fecha aqui. Recebemos a nossa função. E abre e fecha mais um parêntese, que é o que a gente vai retornar. Dentro do map, a gente pode receber o item, que é cada item que está sendo passado. Então, dentro do instructions, eu posso acessar a propriedade text e a propriedade id. Então, vamos lá. Aqui dentro eu quero retornar quem? Eu quero retornar o nosso componente instructions, que a gente já importou aqui em cima. Ó. A gente já importou, que a gente já criou ele aqui. Então, a gente já pode usar. Então, vou vir aqui. Cuidado, tem que ser o mesmo nome que você chamou aqui, tá? Então, instructions. E para ele, a gente precisa passar a propriedade key, que vai ser o item.id. A gente vai passar a propriedade data com o item, né? Para a gente ter acesso lá ao ID e o text. E também a gente pode passar a propriedade index, porque aqui a gente precisa saber qual que é a posição dele. Olha só que legal. Primeira instrução, segunda instrução, terceira. E a gente pode utilizar aqui do map que a gente recebe a posição vírgula index. Ou seja, o index é a posição dele no array. Então ele vai vir sempre posição 0. O array no JavaScript sempre começa em 0. Então 0, 1, 2, 3. E com isso a gente consegue montar esse indicador aqui da instrução, que vai ficar legal. Então, vou passar esse index para esse componente também. Então, além do data, eu quero passar outra propriedade chamada index, que vai receber esse index também, tá? Então, vou salvar. Agora a gente pode ir nesse componente. Então, vamos lá. Vamos aqui agora no componente instructions, index. Vamos receber aqui dentro de chaves o data, vírgula, o index também. Então, agora a gente pode criar ele. Vou criar aqui o nosso estilo para ele, style sheet. Vamos criar. Const styles igual stylesheet.create, abre o parênteses e abre chaves aqui, container, 2 pontos, abre e fecha aqui. Vou dar aqui para ele um flex direction row, vírgula, pad interno de 8, que é a mesma coisa que a gente está usando. E eu vou atribuir ele aqui também, styles.container, vou salvar. Então se a gente vir aqui embaixo, ó, e abrir aqui para baixo, ó, já está sendo exibido o nosso colocar molho na massa algumas vezes. Então a gente vai tirar esse texto fixo, vou abrir, vou fechar chaves e vamos trazer o nosso data.text, que é o nome da propriedade. Ó, se a gente buscar aqui no nosso DB que eu fechei, é .text, o nome aqui da instrução. Então vou salvar e olha que legal, já tem toda a instrução para fazer essa receita aqui. E aí falta o indicador, né? Então, antes desse text aqui, eu vou colocar mais um text aqui dentro. E aí eu posso trazer aqui, ó, abre e fecha chaves, o nosso index. Então, se eu salvar, só que o index começa, tá vendo que ele começa aqui em 0? Então, eu posso somar sempre mais um. Então, index, posso vir aqui, ó, mais um. Se eu salvar, agora tá correto. Falta só a gente utilizar. Então, styles. Vou chamar de name aqui para o nosso indicador. Vamos no container. O container eu quero deixar ele, vírgula, margin bottom de 14, para desgrudar um pouquinho mais de cada item aqui de baixo. E, vírgula, name, 2 pontos, abre e fecha aqui. Font weight, eu vou passar aqui para ele bold, vírgula, font size, vou passar aqui 18. Então, se eu salvar, a gente já tem eles aqui. E aí eu posso também, né, aqui na frente, depois dessas chaves, dar um tracinho aqui para ficar bem legal. Ou até um tracinho grudado e um espaço, só para ter um tracinho aqui junto com o texto, ó. Depois das chaves, a gente passa esse tracinho aqui dentro do texto, só para ele ficar esse tracinho aqui, ó, para ficar bem legal. Então aí, a gente já tem agora, né, toda a nossa parte aqui das instruções. E uma coisa legal, tá vendo que entre um texto, quando tem mais de uma linha, a gente tem um texto muito próximo uma linha da outra? Eu gosto de aumentar para ficar mais fácil de ler no aplicativo. Então, para isso, eu posso vir aqui no nosso text, vou dar aqui um style para ele, styles.text,
Então vou chamar de text, vírgula, text aqui, abrimos aqui. Eu vou passar aqui uma line height de uns 18. 18 já fica bem melhor para poder ler quando tem uma linha. Ou se quiser passar aqui 20, agora ficou melhor. Então 20 ficou bem mais bacana. Então a gente já tem todas as instruções aqui da nossa interface aqui. Então posso salvar, fechar isso aqui, fechar aqui o DB por enquanto. Então a gente já está chamando aqui, ó, quando abre, vamos abrir outro aqui. Então vou abrir, por exemplo, agora, vou abrir aqui o nosso pizza de frango com catupiry. Ó, vou abrir, já tem aqui a imagem, já tem o nome, já tem a quantidade de ingrediente, quais são os ingredientes, ó, filé de peito de frango, orégano, catupiry, quanto que é a quantidade, né, de cada um. Então ficou bem legal. E também a gente pode abaixar, ó, já temos aqui também a parte de modo de preparo. Então já está aqui, ó, qual que é o modo de preparo. Então eu peguei aqui da internet essas receitas, então não sei se está certo, não vai tentar fazer essa receita. Então peguei umas receitas da internet, que é a nossa API aqui que a gente está consumindo. Então temos aqui ela, todo o modo de preparo certinho aqui também. Então ficou muito legal. E agora vamos para o próximo passo para a gente continuar evoluindo, que tem muita coisa legal ainda. Então a gente já fez aqui a página de detalhes, a página de home. Eu vou abrir a calabresa aqui, que está sensacional também. Tem 6 ingredientes, ó, esse tem um a mais, cebola a gosto aqui que eu coloquei, e também os modos de preparo, tá? Então agora vamos voltar aqui para o nosso checklist. A gente já fez aqui o nosso layout da receita, falta criar o modal do vídeo e o botão do share. Então vamos lá criar o nosso modal de vídeo, né? Então vou minimizar e a gente vai aqui. Então quando eu clicar sobre o nosso item, o que eu quero fazer, né? Eu quero que ele abra um modal na frente. Então não é uma página, ele é um modalzinho, né? Como se fosse um pop-up. Ele abre um modal na frente. Então igual a gente tem no Instagram, que a gente dá aquele arrasta para cima, ou que aquele clica no link, ele abre uma internet, algum link dentro do nosso app. É isso que a gente vai fazer. Então eu quero abrir uma URL de um vídeo dentro do meu app, sem que o usuário tenha que sair do app para ver o vídeo. Então eu quero dentro aqui. Então vamos lá começar a criar. Então vou minimizar esse cara. Vamos lá, deixa eu minimizar aqui também. Vou parar até de rodar aqui o meu app, porque a gente vai precisar parar de rodar ele aqui. Vou dar um Ctrl C aqui no meu app, tá? Onde estava o nosso servidor. Então parei aqui de rodar. Vou dar um CLS só para limpar. Eu vou criar o nosso componente. Então, deixa eu minimizar aqui e vamos lá, fechar aqui um pouquinho. Dentro de Components, eu vou criar mais um New Folder dentro de Components e chamar ele de vídeo aqui, tá? Dentro de vídeo, New File aqui, index.js também. E vamos criar, então, um import from React Native. E para aqui eu vou trazer uma view, um text e vou trazer aqui também um touchable opacity, que é um botãozinho para a gente poder clicar, tá? E nesse cara, vamos criar ele. Export function video view, eu vou chamar. Cuidado que a primeira é sempre maiúscula. Return, e eu vou retornar então aqui, por exemplo, uma view e um text aqui testando, só pra gente ver, tá? Vou salvar aqui e a gente pode agora começar a executar. Então para isso, deixa eu rodar aqui meu app de novo. Então deixa eu rodar aqui, npx expo espaço start. Então, deixa eu rodar ele aqui de novo. Deixa eu fechar aqui e eu vou clicar o A do meu teclado aqui para mim abrir no meu emulador. Então, enquanto ele vai abrindo, a gente pode salvar o arquivo e voltar na nossa página de details, que é aqui que a gente vai fazer. Então, quando você clicar aqui em cima da sua imagem, então a gente tem aqui embaixo, aqui em cima, o nosso pressable, que tá a nossa imagem, né? Que é a cover, aqui a foto. Então, quando clicar em cima, a gente tem aqui o nosso pressable, que eu posso dar um onPress. Quando você chamar, eu quero dar um nome, por exemplo, de handle open video. Então, esse vai ser o nome aqui. Vou criar ela. Então, vamos lá, vamos aqui embaixo do nosso use layout effect, function, handle, open video, e eu vou dar um console.log, clicou, pra gente ver. Eu vou salvar isso aqui. Então vamos lá, vou abrir aqui o nosso servidorzinho. Quando eu clicar aqui em cima da imagem, ó, cliquei, ele mostra o clicou, ó. Então já tá mostrando quando eu clico no botãozinho de play, beleza? Então esse cara aqui, agora o que eu quero fazer? Eu quero abrir um modal. E para isso a gente pode importar do React Native aqui um carinha chamado modal, tá? Do React Native, dos imports aqui do React Native. Então agora a gente vai chamar ele aqui embaixo. Então vamos lá, fora aqui da nossa instructions, né? Aqui dentro da scroll view, vou chamar o nosso modal, tem que ser maiúsculo o M aqui. E aqui o nosso modal, dentro dele, o que eu quero renderizar quando o modal abrir, que vai ser esse componente de vídeo, né? Então vou importar ele aqui. Vamos lá, import from components vídeo aqui, e eu vou trazer aqui o nosso video view, tá? E a gente pode executar, ó, igual uma tag dentro do modal, e esse cara vai ser aberto quando o modal abrir. E para o modal abrir, a gente precisa passar algumas propriedades, que é a visible. Quando estiver true, se eu salvar aqui, ó, ele vai abrir o modal automaticamente, ele vai ficar visível na tela. Quando ele estiver falso e eu salvar, ele vai estar escondido ali, tá? Então isso aqui precisa ser dinâmico na nossa aplicação. Então para isso, se é dinâmico, a gente pode criar um use state.
Então, vou importar do React o useState, para a gente ter algum valor dinâmico, igual a gente tem aqui com o nosso search, né, que eu quero salvar o que o usuário digita, só que aqui eu quero ter um estado de fechado ou de aberto, que pode mudar conforme um clique de um botão, por exemplo. Então, eu vou criar aqui, já importamos, né, vou criar aqui o nosso const, vou chamar ele aqui de show video, vírgula, set show video, com S maiúsculo aqui, igual useState, e ele vai começar por enquanto, ó, aberto, só para a gente ver. Então, vou salvar, vai começar com o valor true, e a gente vai atrelar agora esse show video aqui com essa nossa propriedade visible. Ó, vou passar aqui dentro. Então, dentro do show video vai ter true ou falso. Então, se eu salvar, ó, como ele tá true, vai exibir pra gente. E eu também quero passar aqui um animation type, que é a forma que ele vai abrir a animação, e eu quero passar aqui para ele slide. Então, ele vai abrir sempre em slide. Então, ó, se eu passar false, ele vai fechar em slide. Se eu passar true, ele vai abrir de baixo para cima. Então, deixa eu colocar o nosso show video aqui de novo. E dentro do nosso modal view, a gente pode começar a configurar. Primeiro, duas coisas que eu quero passar. Algum botão eu preciso ter para fechar. Então, vou passar uma propriedade para ele. Handle close video. Ou só handle close, né? Handle close aqui. Abre e fecha uma função anônima. Que quando você clicar nesse handle close, ele vai fazer um set show video falso. Então, ele vai fechar o modal consequentemente. Porque se mudar para falso, lembra que o visible esconde? Então, se a gente mudar o show video que está atrelado aqui para falso, ele vai esconder esse modal. Agora, quero passar também qual que é a video URL. E aqui dentro a gente vai ter dentro de route.params, interrogação, .data, .video aqui, tá? E agora eu posso acessar essas duas propriedades lá dentro desse componente VideoView. Então, vou salvar, vou pegar aqui o nome da propriedade que eu chamei, deixa eu copiar para não escrever errado, e vou vir aqui dentro, abro chaves, handle close, e deixa eu pegar outra aqui que é a VideoView, né? Então, vírgula, vídeo URL, na verdade. Então, eu vou salvar e eu vou importar aqui o nosso vírgula style sheet, vírgula safe area view. Então, eu vou substituir essa view pela safe area view, para caso o usuário esteja usando o iPhone, nunca fique sobre a status bar também, tá? E vou criar aqui o nosso style sheet, const style igual a stylesheet.create, abrimos ele dentro de chaves, container aqui, flex 1, porque eu quero que esse nosso modal pegue o tamanho da tela inteira, e a largura width 100%, tá? Cuidado com a vírgula aqui e dentro de aspas o nosso 100%. E agora a gente pode atrelar, ó, safe area view, styles.container aqui, tá? Então, se eu salvar, agora a gente pode criar dentro qual que é o web view que a gente vai abrir aquele nosso vídeo, que está dentro dessa URL aqui. Então, primeiro eu vou criar aqui o nosso botão de fechar, então, touchable opacity, dentro vai ter um text aqui, por exemplo, voltar aqui. Posso importar até um íconezinho, né, com aquela setinha de voltar. From @expo/vector-icons, para a gente trazer um ícone aqui, eu vou chamar de a biblioteca Feather. E a gente pode colocar aqui, ó, Feather, name, vai ser o arrow-left, size 24 e a color eu vou passar aqui para ele FFF. Então, vou salvar e agora vamos dar os estilos para esse cara. Então, styles.backButton. Vamos estilizar ele. E aqui também o text eu vou dar um styles.backText, eu vou chamar. Então vamos lá. Vírgula, backButton. Para ele eu quero dar apenas um pouquinho, deixar ele um pouco maior, né? Mudar a cor também. Width 100%. Vírgula. Se a gente olhar esse botão, ele é verde, né? E o texto é branco. Então, background color. Aquele nosso verde. Dentro de aspas aqui. Hashtag 4CBE. 6C. Vou salvar, já temos ali o nosso botãozinho, vírgula, vou dar aqui para ele também uma altura de 48 e agora vamos alinhar um do lado do outro. Então, flex direction row, vírgula, align items, center e vírgula, padding start para dar uma desgrudada ali da esquerda de 14 para não ficar grudado. Maravilha, agora falta o nosso backtext ali que a gente chamou, né? Então, vírgula, backtext aqui e aí color FFF também, e aumentar, né, font size de 18 aqui, tá? Cuidado com a vírgula aqui também. E dá para deixar ele um pouquinho mais negrito, então, vírgula, font weight, eu vou passar 500 aqui, ó, legal também, e vou desgrudar do ícone. Então, o ícone está na esquerda do texto, então, vírgula, margin left, na esquerda, de uns 14 também. Olha que legal, e agora a gente já tem aqui. O próximo passo é a gente clicar e fechar o modal. A gente tem a funcionalidade de fechar através desse handle close. Então, no nosso touchable, que é um botão onPress, eu vou chamar para ser executado
o nosso handle close. Então, quando clicar no botão, ele vai disparar o handle close. E o que o handle close faz? Ele muda o status que estava true do nosso show vídeo para falso. Então, ele fecha o modal. Então, se eu salvar tudo aqui, cliquei no voltar, ele fecha aqui. E aí a gente precisa também colocar para abrir aqui quando você clicar. Então, quando a gente clica no ícone, a gente estava colocando o console clicou, só que eu vou dar um set show vídeo para true. Então, quando você clicar no íconezinho, ele vai abrir o nosso modal. Então, se eu clicar, ele abre o modal. Se eu clicar, ele fecha. Então, já ficou muito legal. Agora, falta a nossa web view aqui, né? Então, bora fazer isso. Para isso, a gente pode vir aqui na documentação do Expo e procurar aqui por web view. Opa, se eu escrever direito, né? Web view aqui. E aí, a gente pode dar o comando para instalar ela aqui também. Então, ó, vou copiar o comandinho para instalar ela. Vou parar de rodar o nosso aplicativo aqui. Só o aplicativo. E eu vou colar o comando aqui. Deixa eu copiar de novo, né? Eu vou colar aqui o npx expo install react-native-webview, tá? Então ele vai instalar aqui. Posso fechar aqui enquanto isso, ó. Então agora eu vou dar um npx expo espaço start e vamos minimizar enquanto ele vai rodando aqui. Pra gente usar, ó, é bem tranquilo. A gente passa o estilo que a gente quer do tamanho dela e passa um source, qual que é a URL que você quer abrir, qual que é o site, né, a URL dessa WebView. Então é bem tranquilo. Posso até copiar aqui o exemplo que ele está dando pra gente utilizar. Então vamos aqui no nosso emulador. Deixa eu rodar aqui ele, clicar o A do meu teclado, né, pra gente abrir no emulador. Enquanto ele está abrindo, vamos aqui, vou importar ela, import from React Native WebView. E eu vou trazer aqui a WebView aqui dele. E aí, embaixo do nosso botão, ó, a gente vai trazer essa WebView aqui. Então, aqui dentro, vamos passar aqui, ao invés de container, vou chamar ela de Content View, aqui vai ser o nome do estilo. Vamos lá dar o estilo para ela. Vírgula, Content View, abre e fecha os chaves aqui dentro, cuidado com a vírgula. E para esse Content View, a gente pode passar apenas que ele vai ter um flex 1, para ele tentar pegar o resto do tamanho inteiro da tela desse modal, e a largura de 100%, tá? Vamos salvar para a gente testar isso aqui então. Vou deixar até o URL aqui do Expo mesmo para a gente testar. Vou clicar no Strogonoff e ele já abriu aqui. Então já está muito legal, só que não é essa URL que ele vai abrir, e sim a que a gente está mandando através desse vídeo URL. Então eu vou pegar aqui e vou passar, ó, a nossa vídeo URL para ela. Simples demais. Então se eu salvar, ó, já abriu aqui para mim. Olha só, Strogonoff está aqui. Então a gente tem aqui o nosso Strogonoff. Se eu voltar aqui, por exemplo, na pizza, eu acho que é um vídeo diferente, ó. Ah, não, esse aqui é pizza de calabresa, já tá aqui, só que tá mutado, né? Então já tá, pode navegar aqui, ó, totalmente. Posso clicar no vídeo aqui, pausar o vídeo aqui, a gente abre toda uma web view aqui com essa URL desse link. Então ficou muito legal. Só que, claro, por enquanto, né, se a gente salvar aqui e eu abrir qualquer um e clicar, ele já tá abrindo o modal automaticamente. Por que ele tá abrindo o modal automaticamente, né? Deixa eu pausar o vídeo aqui. Então ele tá abrindo porque a gente colocou que quando você entrar na tela, essa propriedade show vídeo está começando como true. E eu não quero começar, eu quero começar lá como falso. E eu vou salvar. Então ela vai começar falso até que você clique no íconezinho e quando a gente clicar, aí sim a gente muda para true. Então aí a gente exibe. Então, ó, se eu salvar agora, vou voltar aqui no app, vou abrir o pudim aqui, ó. Pudim não está exibindo o modal. Cliquei, abre o modal. Vamos ver, carregou o melhor pudim aqui. Posso ver o vídeo se eu quiser, né? Vou pausar, posso voltar, fechou. Maravilha! E aqui a gente finaliza, então, essa propriedade, essa função aqui, muito legal, de modal dentro do nosso app. Então, o cara não precisa sair do app para ver o vídeo. Então, fica muito legal e ele já vê o vídeo aqui. Então, eu vou clicar nesse aqui. Então, já está funcionando. Legal, né? Para a gente finalizar essa tela, falta duas coisas legais aqui. Primeiro, falta aqui, então, a gente conseguir favoritar e também o íconezinho que a gente colocou de compartilhar. Vamos fazer primeiro de compartilhar. Então, para isso, quando a gente vai clicar em compartilhar, a gente tem um botão também. Então, a gente tem, ó, um pressable e dentro dele tem o nosso share. Então, o pressable, eu vou dar um onPress aqui para ele. Então, quando clicar nesse ícone de share, eu vou dar uma função aqui para ele. A gente pode chamar o nome dessa função de share receipt. Vamos lá criar ela. Então, vamos aqui em cima, fora aqui, em cima do return, function, share receipt. E como bom teste, console.log, teste para a gente saber. Vou salvar, vamos abrir o console, vou clicar aqui, ó, no nosso compartilhar e tá chamando já o nosso teste. Eu vou importar do nosso React Native mesmo, vírgula aqui do React Native, o share, tá? E essa API de share vai ajudar a gente a compartilhar. Então, a gente vai vir aqui no nosso share receipt e vamos fazer essa função. Então, vou usar um try
aqui dentro e um cat aqui dentro. No cat, caso receba o erro, e caso receba um erro, vou dar apenas um console.log mostrando esse erro aqui pra gente ver. E dentro do try, a gente vai colocar a tentativa de fazer esse share. Então, como é algo assíncrono que pode demorar aqui, eu vou transformar a função em assíncrona para o JavaScript entender que isso aqui não é síncrono e sim que pode demorar um pouquinho ali, tá? Então, await share, cuidado para ter importado, ó, com o S maiúsculo, tá? Então, share, ponto, e aí share novamente, né? Bem objetivo, abro parênteses, abro chaves aqui dentro, e aí eu preciso passar o conteúdo. Então, se eu quiser passar o URL, essa URL só vai ser exibida no iOS. Então, se você tiver Android, o que você colocar aqui não é exibido. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui https sujeito programador.com. Colocar nosso blog aqui, vírgula, quero colocar um message, que é qual conteúdo que você vai compartilhar. Então, aqui dentro, ó, vou colocar dentro de aspas deitadas, que é o nosso crasezinho aqui. E aqui dentro a gente vai colocar receita, dois pontos, cifrão, abre e fecha chaves. E aí eu vou colocar o nosso route.params, interrogação, ponto data, ponto name, que é o nome da receita aqui. Vamos testar só isso por enquanto? Vou salvar e vamos ver. Salvei aqui. Vamos clicar aqui no nosso share, ó. Cliquei. Olha que legal. Ele abriu aqui para mim. Ele já está escrito qual que é o nosso conteúdo, né, que a gente vai compartilhar, que é o Receita Strogonoff. Já ficou bem legal. E aqui, né, como a gente está usando o emulador, no emulador ele não aparece aqueles aplicativos. Mas se você tiver no celular real mesmo e clicar em compartilhar, por exemplo, compartilhe no WhatsApp, no Instagram ou em algum e-mail, por exemplo. Então ele dá as opções ali. Como a gente está no emulador, no meu caso aqui, então no meu caso eu não tenho um aplicativo instalado, então ele não dá. Ele dá até a opção de mensagem aqui, né? Se eu tiver algum texto, por exemplo, ó, criar uma nova mensagem, vou digitar um número aleatório aqui, vou enviar para esse cara aqui. Ó, aí ele já cola aqui automaticamente o Receita Strogonoff, que foi o que eu passei, tá? E aí você pode colocar mais coisas, tá? Então, vamos voltar aqui no app. Então, vamos vir aqui, por exemplo, barrinha invertida, N, para quebrar uma linha, ingredientes, dois pontos, vou dar um espaço aqui, cifrão, abre e fecha chaves, e eu posso passar aqui route.params, interrogação, ponto data, deixa eu puxar até aqui para ficar melhor para a gente visualizar, ponto data, ponto total ingredientes, caso você queira mandar o total de ingredientes, por exemplo. E aí posso colocar também aqui, ó, um barra N novamente, e aí para quebrar a linha, eu vou escrever aqui grudado mesmo, tá? Vi lá no app receita fácil. Vou colocar tudo dessa forma aqui na mesma linha, tá? Então vou salvar agora e vamos testar? Deixa eu puxar aqui de novo, salvei aqui e vamos lá. Vou clicar em compartilhar. Vou clicar aqui na mensagem, só para a gente ver, vou mandar para esse número fictício. Olha lá, ele compartilhou receita, Strogonoff, ingredientes 4, vi lá no app receita fácil, tá? Como a gente não tem o link para baixar o app, que não está na loja, a gente coloca só isso mesmo. Agora, vamos testar outra receita, só para a gente ver. Vou clicar aqui, vamos ver o pizza de calabresa, 6 ingredientes, ó. Cliquei em compartilhar. Nova mensagem, por exemplo, né? Vou colocar aqui, ó. Ah, é porque já estava colado essa daqui, eu tenho que apagar isso aqui, senão ele não vai... deixa eu apagar essa mensagem aqui. Deixa eu ir lá compartilhar de novo. Compartilhar. Mensagem. Pode ser esse cara aqui. E olha lá, ele colou pizza de calabresa, ingrediente 6. Vi lá no app receita fácil. Sensacional, ficou muito legal, né? E agora, opa, cliquei no modal sem querer aqui. E agora sim a gente já pode fazer a funcionalidade desse cara, que é de salvar as nossas receitas aí favoritas, tá? Então para isso, vamos lá. Vou vir aqui, vou minimizar. Nós vamos utilizar uma biblioteca para salvar esses dados que você quer favoritar localmente no celular do usuário. Para caso o usuário queira abrir ali os itens favoritos dele, você vai ter aqui na sua página e buscar lá do seu storage aqui do seu celular. Então vai ficar salvo, independente de internet, vai ter essas receitas salvas aí no celular do usuário. Então para isso a gente vai instalar essa biblioteca conhecida como Async Storage. Então vou copiar aqui o comando, ou com expo aqui, ó, copiei. Vamos parar de rodar o nosso projeto aqui. Deixa eu vir aqui no nosso projeto, aqui, e vou colar. Deixa eu copiar de novo, né? Vou colar e eu vou dar um Enter, tá? Então, vou até dar um zoom aqui para vocês, aqui grande no vídeo. Então, é esse comando aqui que a gente vai rodar para instalar, beleza? Então, vamos esperar ele instalar. Já instalou, então vou minimizar aqui e a gente já pode voltar aqui no nosso projeto. Então vou voltar aqui e maravilha. Agora o que a gente precisa fazer, eu vou criar aqui, ó, vou fechar tudo. Vou criar um arquivo para nos auxiliar, onde a gente vai ter os métodos de salvar, de alterar e de excluir uma receita. Então, dentro de SRC, vou criar um new folder, vou chamar de utils,
tá? Então, new folder utils dentro de src, dentro dela new file, vou chamar aqui de storage.js, tá? Então, aqui vai ser um arquivo exatamente para isso. Então, vou importar aqui o nosso async storage from @react native /async storage /async storage aqui. Então, a gente vai importar ele aqui, cuidado com o minúsculo e maiúsculo, tá? E aí, aqui a gente vai colocar o quê? Primeiro, a gente vai poder buscar os favoritos que você tem já salvo. A gente vai precisar então salvar um novo favorito. A gente vai poder também remover um favorito da lista. Então essas são as funcionalidades que a gente vai ter aqui dentro do nosso Async Storage. Eu vou poder salvar um item, eu vou poder clicar e remover um item. Então eu não posso salvar, né? Caso você venha, por exemplo, aqui já esteja salvo, eu tenho que clicar e ele vai remover e não duplicar isso aqui. Então a gente tem que ter isso aqui e o buscar para a gente poder também listar aqui na sua página de favoritos. Beleza? Então vamos criar esses métodos? Então vamos lá, bem tranquilo aqui primeiro. Então vamos lá, export para a gente exportar, function, vou chamar aqui de getFavorites. E como o nome já diz, é assíncrono, então vou tornar essa função assíncrona também, porque não é algo síncrono, né? Ele pode demorar para salvar ou para buscar, aí criamos aqui para a gente buscar. Vamos criar a função também, então export async function, chamar aqui de save favorite, então para a gente salvar alguma coisa, né? Um favorito aí. E também a gente vai ter o para remover, então export async function remove favorite, ou até remove item pode ser também. Tá? Então, a função para a gente remover um item. E aí é legal a gente ter uma função também para conferir se quando você acessar uma tela, se esse item já é favoritado seu ou não, se você já tem na sua lista ou não. A gente pode criar uma função só para fazer essa checagem. Então, export async function, vou chamar de isFavorite, e é isso aqui. Então, agora vamos começar? Primeiro, vamos começar o de buscar. Então, vamos lá. Const favorites igual a await, para esperar que a nossa requisição lá do async storage .get item. Então ele vai tentar buscar lá do nosso async storage, e aí aqui eu preciso passar qual que é o identificador desse nosso banco. E aí eu posso falar que quem usar essa função getFavorites vai me fornecer o ID. Então vou passar aqui que ele vai receber uma key, eu vou só passar essa key aqui, ó. Tá? Então, eu vou receber aqui, ele vai buscar esses itens que ele encontrar e colocar aqui dentro do favorites. E agora eu vou dar um return, então vou retornar um JSON.parse para me retornar uma lista do nosso favorites, ou caso ele não encontre, venha vazio, undefined, então ou um array vazio. Então, caso não tenha nada, ele vai trazer uma lista vazia aí de favoritos, beleza? Então, perfeito. Agora, qual que a gente pode para salvar? Para salvar, let my favorites, criar uma variável, await para esperar aqui o nosso getFavorites. Então primeiro eu vou pegar aqui todos os nossos favoritos, tá? E aí lembra que para usar essa função a gente precisa passar qual que é a chave, né, para poder identificar lá no Async Storage. Então quem usar a função save aqui também, eu quero que ele me passe a key que você quer salvar e também eu quero que você me passe o item que você quer salvar, qual que é a receita. Vou chamar aquela de new item aqui. Então quando a gente for buscar aqui nessa função, eu vou passar a nossa key aqui. Beleza? Então, quando a gente for salvar, primeiro eu vou buscar todas as suas receitas, colocar dentro dessa variável e agora eu quero verificar antes de salvar se essa receita que você está tentando salvar, que vai vir dentro dessa propriedade new item aqui, se ela já não está salva. Porque se ela já estiver salva, eu não posso duplicar, eu tenho que ignorar, tá? Então, eu vou vir aqui, let has item igual a my favorites, então estou acessando aqui o nosso variável que vai vir os seus itens que já está salvo lá, ponto sum, abro aqui dentro, o sum ele vai verificar se pelo menos existe alguma coisa dentro desse array com a condição que a gente passar. Então, sum, aqui eu recebo o item, então ele vai percorrer todos os nossos itens e eu vou verificar, olha, tem um item.id igual, então 3 igual, ao new item.id. Então eu estou verificando se tem lá dentro salvo algum item, alguma receita que tem um ID igual a esse que a gente está tentando salvar novo aí. Se tiver igual, você concorda comigo que já tem então salvo? Aí eu tenho que ignorar. Então, se has item, então se já tiver esse item, console.log, é só para a gente ver aqui, esse item já está salvo na sua lista. Só para a gente ver, tá? E eu vou dar um return aqui, para ele parar a execução do nosso código e não descer para baixo, tá? Caso ele passe aqui para baixo, quer dizer que ele não está na sua lista. Então, eu vou vir aqui e vou dar um myFavorites.push, opa, minúsculo aqui, push, porque eu quero adicionar um item novo no array, e eu vou adicionar, então, esse item que você está me mandando aqui dentro desse new item aqui.
Então, ó, adiciona essa receita nova dentro da sua lista de array. Agora que a gente modificou a nossa lista, eu posso salvar ela no nosso async storage. Então, vamos lá, await async storage.set item para salvar algo no async storage, e aí eu preciso passar a nossa key. Então, passo a nossa key, vírgula, e eu preciso passar agora a nossa lista de my favorites. Só que o async storage, ele salva sempre uma string, então eu não posso salvar uma lista. Então, a gente pode converter a nossa lista para uma string aqui. Então, eu vou vir aqui, json.stringify, abre e fecha parênteses, e eu passo my favorites aqui dentro. Então, ele salva lá dentro, e aí depois que ele salvar, se quiser, a gente pode dar um console aqui, ó, .log, salvo com sucesso, só para a gente ver, tá? Então, já resolvemos mais uma função que é para salvar aqui no async storage. Agora, para remover, vamos lá. Para remover, eu quero que você me mande o ID do item que você quer remover, do item que você está querendo tirar da sua lista. Então, eu posso vir aqui, primeiro buscar a sua lista, né? Então, let, vou chamar aqui de receipts, igual a await get favorites. Estou usando a nossa função aqui em cima para buscar a nossa lista. E aí eu preciso passar a key para ela. Então, para isso, eu vou passar uma key já diretamente. Arroba app receitas, vai ser o nome da nossa chave. Então, vou passar aqui para ela. Então, passamos a nossa key. E aí ele vai devolver aqui dentro dessa variável receipts todas as receitas que a gente tem salva lá no nosso banco de dados. E agora, a gente pode verificar se existe esse item que você está pedindo para remover. Se existir, a gente tira da lista. Então, vamos vir aqui, let my favorites igual a receipts.filter. Então, vou filtrar dentro dessa nossa lista salva lá. Aqui dentro eu tenho acesso a cada item e a gente pode fazer uma condicional aqui dentro. Então, eu vou dar um return. Então, vou retornar todas as receitas onde o item .id são diferentes desse ID que você está querendo remover. Por quê? Porque eu vou passar pelo filter. O filter ele vai passar por todos os itens da nossa lista. E ele vai verificar, olha, retorna para mim todos os itens que são diferentes desse que você está me mandando. Porque se for igual, eu não quero mais, eu quero remover. Então devolve para mim todos, tem um item.id, são diferentes desse que você me mandou, porque eu quero remover esse aí. Então ele vai colocar dentro desse my favorites aqui, todos os itens, tirando esse que você me mandou aqui, que você não quer mais. Então vai estar aqui dentro da nossa lista, dentro dessa variável fresquinha aqui. Agora eu posso salvar no nosso local storage novamente. Então eu vou vir aqui, await async storage.set item aqui dentro. Abro aqui dentro, vou passar a nossa mesma chave, ó, set item, passo que eu chamei de app receitas, vírgula, json.stringify, abro e fecho parênteses e vou passar o nosso my favorites aqui, que vai ter a lista atualizada. E agora, se quiser, a gente pode dar o famoso console.log, né? Item deletado com sucesso, beleza? E a gente retorna, né? É legal a gente retornar toda a sua lista agora já sem esse item. Então, return my favorites aqui também. Então, vou retornar toda a sua lista agora que a gente tem já sem esse item que você quer deletar. Então, agora falta o check aqui, que é o mais tranquilinho, né? Então, vamos lá? Vamos vir aqui, let my receipts igual a await get favorites. Maravilha. Eu quero então buscar todas as nossas receitas. Vou passar aqui a mesma chave. Maravilha. Que a gente chamou de get favorites. Ó, a gente precisa passar a chave. Ele vai colocar todas as nossas receitas aqui dentro desse my receipts. E aí a gente pode vir aqui então e fazer um const favorite, chamar de favorite, igual a my receipts ponto find. Então eu vou verificar se a gente já tem na nossa lista esse item aqui que você está querendo verificar. Então eu vou falar que quando você usar essa função aqui, eu quero que você me mande qual que é a receita que você quer verificar, se está na sua lista ou não de favorito. Então eu quero que você me mande a sua recipe, beleza? E aqui dentro do find, a gente vai acessar o item, abra aqui uma arrow function, e dentro dele eu vou verificar então se o item.id é igual ao recipe.id. O que o find vai fazer, né? O find também vai percorrer toda a nossa lista salva dentro lá. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, né? Vamos ver aqui no nosso favorito. Eu tenho o Strogonoff e o bife à parmegiana. Então, ele vai percorrer o primeiro. Ele vai percorrer o primeiro aqui e vai verificar. Olha, vamos vir aqui de novo. Olha, a sua item.id é igual a essa receita que você está me mandando? Se não for igual, beleza, vai para o próximo. Aí ele vai verificar. Se tiver algum que é igual, então aí eu posso fazer uma verificação. Ele vai devolver para a gente dentro dessa variável que eu chamei de favorite. Quer dizer que esse item está lá na sua lista. Se devolver falso, não existe. Então, se favorite, então quer dizer que está na sua lista. Então, vou dar um return true aqui para o front-end, para quem usar essa função saber que sim, está na sua lista. Agora, se não, então eu vou dar aqui embaixo, ó, um return false.
quer dizer que não está na sua lista se ele não caiu esse favorite aqui, beleza? Então agora vamos testar tudo isso aqui e ver passo a passo. Então vamos lá. Vou salvar, cuidado ó, com os pequenos detalhes que a gente fez aqui, com os minúsculos e maiúsculos, com cada detalhe. Então vamos lá, vou salvar, vou deixar esse arquivo aberto. Ah, deixa eu rodar o nosso aplicativo que a gente não rodou, né? Deixa eu ver aqui, tá parado. Então vou dar aqui o nosso npx, expo espaço start, que eu esqueci de rodar o nosso aplicativo aqui. Então vamos rodar ele novamente. Vou clicar aqui o A, né, pra gente abrir aqui no meu emulador. Abre o projeto aí no seu emulador ou no seu celular. Deixa eu minimizar, vamos esperar ele abrir aqui. E beleza, então vamos abrir aqui o Strogonoff. Primeira coisa é verificar esse botãozinho aqui. Então, vamos deixar aberto aqui, vamos no Pages, Detail e Index. E aqui então a gente vai fazer o seguinte, né? Primeiro, eu quero importar essas funções que a gente criou. Então, import from ... utils / storage. Vou trazer aqui o nosso isFavorite, que a gente precisa verificar se esse item já é favorito ou não. O save favorite, caso a gente queira salvar. E o remove item, que é pra gente caso queira remover algum item nesse cara aqui. Então, primeiro, o nosso coraçãozinho aqui, quando ele não tiver salvo, eu quero que ele seja aquele coração que não é preenchido. Então, para isso, eu preciso usar esse isFavorite aqui para verificar se esse item que a gente está acessando o detalhe, a gente tem salvo ou não. Concorda? Então aqui em cima, antes do nosso set options, dentro do use layout effect, a gente vai criar uma async function aqui e eu vou chamar de get status favorites. E essa função aqui, eu vou chamar ela aqui, ó, para ser executada, get status favorite. E essa função a gente vai chamar o nosso isFavorite. Então eu vou vir aqui, const receive favorite igual a await. Vou chamar o nosso isFavorite. E lembra que para o nosso isFavorite, se a gente voltar aqui dentro, ó, para ele, a gente precisa passar qual que é a receita que você quer ver se tem na lista ou não. Então, eu preciso passar aqui para essa função route.params, data aqui, que é a receita que a gente está acessando os detalhes. Vou passar para esse isFavorite e ele vai devolver para a gente um true ou falso. Se tiver salvo, ele devolve true. Se esse cara não tiver na lista, ele devolve falso. Então, a gente vai receber nessa variável aqui. E agora eu posso criar um use state para a gente armazenar se está salvo ou não, para a gente mostrar um coração preenchido ou o coração aquele vazio, né, que não está preenchido. Então, vou criar mais um use state, const, vou chamar aqui de favorite, set favorite, com F maiúsculo, igual use state, e ele vai começar como falso. Então, ele começa que ele não é salvo até que a gente busque aqui. A hora que a gente buscar, eu vou dar aqui dentro um set favorite, vou passar nosso receive favorite aqui. Então, ele vai verificar lá se essa receita que a gente acessou está salva ou não, vai devolver true ou false para essa nossa variável aqui, e aí a gente passa o retorno, né, o que a gente receber para essa nossa use state, que a gente chamou aqui de favorite aqui, tá? E aí agora a gente pode exibir o coração conforme esse resultado. Olha que legal, a gente não tem aqui um header right que a gente está mostrando esse coração por enquanto fixo, agora a gente pode fazer uma condicional. Então, ó, vou copiar, dar um Ctrl C, vou abrir, vou fechar chaves e vou verificar. Olha, favorite, interrogação, abre e fecha parênteses, eu vou retornar então esse cara aqui. Então eu colei aqui, ó. Se estiver favorito, eu quero retornar o coração cheio. Agora, depois do parênteses, 2 pontos, abre e fecha mais um parênteses e eu vou colar aqui de novo. Então se não tiver salvo, se ele não for um item já favoritado, eu quero mostrar o nosso heart -outlined, tá? Então deixa eu dar um tab aqui. E eu vou salvar. E como a gente está usando agora no nosso Use Layout Effect, igual a gente passou em independência o nosso Navigation e o nosso Data, que é a nossa receita, agora a gente está usando esse Favorite, que é a nossa Use State, que vai armazenar se está salvo na lista ou não esse item. Então eu preciso passar para a dependência também esse cara, ó, vírgula Favorite aqui. E eu vou salvar para a gente testar tudo isso aqui. Então aqui dentro, o que a gente está fazendo? Se tiver salvo na nossa lista, a gente mostra o coração preenchido. Se não, a gente vai mostrar então aqui aquele vazado. Então se eu salvar, ó, o meu já exibiu aqui. Mas eu vou até fechar. Eu vou dar aquele Ctrl M aqui, ó, ou clica às vezes no R, dá aquele Ctrl M aqui, né? Dá um reload. E se a gente clicar aqui no Strogonoff, ó, não tá salvo, porque de fato a gente ainda não salvou nada. Se eu clicar, por exemplo, na massa de pastel, também não tá salvo. Então a gente já tá fazendo a renderização condicional. Qual que é o próximo passo? Quando eu clicar sobre o coração, a gente tava mostrando esse console log testando, né? Ele tá sendo até exibido aqui, ó, testando. Só que eu não quero isso. Eu quero chamar uma função para a gente poder salvar então lá no nosso local storage. Então nesse onPress aqui, eu vou chamar uma função handle favorite receive, abra aqui dentro, e eu vou passar qualquer receita. Então route.params, interrogação, ponto data.
Então, vamos criar lá? Então, eu estou passando a receita que a gente está acessando os detalhes para essa função aqui. Então, vamos criar essa nossa função aqui que a gente deu o nome. Então, vamos lá. Fora aqui do useLayoutEffect, a gente pode criar ela aqui embaixo. Então, fora do useLayoutEffect, ó, em cima do handle OpenVideo, a gente pode criar aqui, ó, function. Vou dar aqui o famoso console.log teste, só para a gente ver. Vou salvar. Deixa eu abrir aqui de novo, ó. Vou clicar. Ó, tô clicando no coração, tá chamando o teste. Então aqui a gente vai fazer o quê? Se você clicar e não tiver favoritado, ele vai favoritar. Se ele já tiver favoritado, a gente tem que usar aquela função de remover. Então vamos lá. If. Então se o quê? Se o nosso favorite tiver como true, concorda comigo que então a gente tem esse item salvo na nossa lista. Porque a gente verificou aqui em cima, ó, lembra? A gente verificou se ela está favorita. Se ela tiver, ele vai mandar aqui para o nosso setFavorite. E essa propriedade do useState vai ser true. Se ela está como falso, quer dizer que a gente não tem ele salvo na lista. Então a gente vai fazer aqui, ó, if favorite, ou seja, se ela estiver salva na nossa lista e eu clicar em cima do ícone, eu quero remover ela da lista. Então, await remove item, que a gente já importou a nossa função. E olha só, a nossa função remove item, eu preciso passar o ID do item. Então, eu recebo nessa função handle favorite receipt a nossa receita. Então, eu vou falar que eu recebo aqui a nossa receipt, né? Então agora eu vou passar aqui qual que é o ID. Então receipt.id para ele. E como a gente usou o await, eu preciso transformar essa função em assíncrona. Então async aqui na frente, tá? Mateus, como é que eu estou recebendo a receita nessa função? Porque a hora que a gente clicou, ó, a gente chamou ela aqui, a gente passou para ela a nossa receita. Então eu passo aqui como parâmetro dessa função. Então aqui dentro eu recebo, ó, no handle favorite receipt como parâmetro. Eu só chamei aqui de receipt, então eu recebo essa receita como parâmetro. E aí eu vou chamar, então, se estiver favoritada, eu já vou chamar o nosso para remover. E depois que eu remover, eu vou dar aqui um set favorite e vou mudar para false. Então vou mudar a nossa useState, que vai controlar o coraçãozinho preenchido ou não, para false, dizendo que, ó, você removeu esse item. Agora, eu vou usar aqui um else, abre e fecha chaves. O else quer dizer que não, você não estava favorito. Então, se não era favorito, tem que salvar. Então, await save favorite, que é o nome da função, né, que a gente deu aqui em cima, ó, save favorite, lá do nosso storage, e eu preciso passar qual que é a chave e o novo item que você quer salvar. Então a chave a gente até usou aqui, né, que é essa aqui. Eu vou copiar para não escrever errado, @appreceitas, né? Vou copiar aqui. Vamos lá e vamos aqui embaixo, ó, await save favorite. Vou passar primeiro parâmetro a nossa chave, vírgula, segundo parâmetro, ó, é o new item. Qual que é o novo item, né? O novo item está dentro da propriedade receipt aqui, beleza? E depois a mesma coisa. Salvou, agora eu vou dar um set favorite, vou mudar para true para simbolizar que o nosso coraçãozinho vai ficar preenchido agora. Então, vamos fazer um teste? Vou salvar tudo isso aqui. Vou até sair da tela aqui, vou abrir aqui o nosso console, vou pegar um pudinzinho aqui e vamos dar um clicar aqui, ó. Cliquei, ó, olha que legal, né? Ele mudou o coração para preenchido e já deu aqui, ó, salvo com sucesso. Então já salvou. Se a gente fechar o pudim e eu abrir outro, ó, abrir a pizza, tá com o coração, ó, vazado, porque não tá salva a pizza. Se eu voltar aqui e abrir o pudim, ó, coração tá preenchido. Se eu clicar no coração preenchido, tirou o vazado e falou, ó, item deletado. Se eu clicar de novo, item salvo. Se eu clicar de novo, ele deleta. Então, muito legal. Então, isso a gente está fazendo através de uma condicional, né? Se o favorite tiver falso, quer dizer que não está favoritado. Se a gente clicar, ele muda, então, e favorita. Se ele tiver true, quer dizer que já está favoritado. E a gente clicar, ele, então, desfavorita. Beleza? Então, ficou muito legal. Agora, a gente já está favoritando os itens, só que eu não consigo ver a nossa página de favoritos. Então vamos criar ela? Então vamos lá. Então vou minimizar aqui e vamos começar então. Vou fechar essa nossa tela que a página de detalhes está, ó, show de bola. Então vou minimizar ela aqui, vou fechar tudo isso aqui e vamos lá na nossa Pages, Favorite e Index, que é esse cara que é referente a essa tab de favoritos aqui. Então nela, vamos importar aqui uma vírgula, Safe Area View, para ter essa área segura no iPhone. Vou trazer ela aqui. Vou mudar o nosso Yellow aqui, né, para a gente mudar o Flex 1 e também Background Color, usar a mesma cor. Então, hashtag F3, F9, FF, que é a cor que a gente está usando aqui no nosso app, vírgula, padding start de 14, padding end de 14 e o nosso padding top de 36 aqui, que é o que a gente vai usar. Então, espaçamento na esquerda e na direita e um em cima também. E agora falta a gente colocar primeiro, a gente vai colocar um título aqui. Então, text, receitas favoritas
style, styles.title. Vamos criar ele aqui, vírgula, title. E esse title, vou colocar color 000, vírgula, font weight, vou passar aqui para ele bold, dentro de aspas, tá? E também, vírgula, font size aqui para ele. Vou passar uns 24, ó, bem grandão, para ficar legal. Beleza? E aí embaixo vai aparecer a listagem das nossas receitas. Então, para isso, a gente vai importar aqui também do React. Vou trazer aqui, import from React. E a gente vai trazer o useState e o useEffect. Então, o useEffect é para quando abrir a tela aqui do componente, eu quero então buscar as minhas listas de favoritos. E também o useState porque eu quero armazenar a nossa lista dentro desse estado para a gente mostrar na tela. Então, vamos criar o nosso estado, const, vamos chamar aqui de receipts, vírgula set receipts igual useState. Eu vou abrir e começar ele como uma lista vazia. Até que a gente busque as nossas listas, vai estar vazio. E aí a gente já pode fazer a primeira verificaçãozinha bem legal aqui. Eu vou fazer aqui, ó, embaixo desse nosso text, eu vou falar aqui para ele, ó, abre e fecha aqui. Eu vou fazer receipts.length, ou seja, a quantidade, o tamanho dessa lista for igual a 0, 2 comercial. Então eu quero fazer o quê? Se não tiver nada, eu quero retornar um text. Você ainda não tem nenhuma receita salva, tá? Então eu quero mostrar esse alertinho, esse aviso aqui. Deixa eu colocar o acento. Então se eu salvar, como a gente não tem nada por enquanto, ó, tá vazio, ele vai retornar esse texto que não tem nenhuma receita salva, tá? Então fica bem legal. Se quiser dar um espaçamento, você pode também. Então eu vou deixar dessa forma por enquanto. E aí, agora a gente pode buscar as nossas receitas. Então, useEffect, abre e fecha aqui uma função anônima dentro dele, vírgula, abre e fecha a rede de dependências. Então, dentro da função, o que eu quero fazer? Eu quero buscar as nossas receitas que eu tenho salvo lá no nosso storage. Então, async function, vou chamar aqui de get receipts. E dentro aqui fora, eu vou chamar ela para ser executada, get receipts aqui. E dentro dessa função, a gente pode chamar lá do nosso storage a funcionalidade de buscar toda a nossa lista. Simples, né? Então, a gente pode vir aqui e importar from utils /storage e eu vou trazer aqui o nosso get favorites aqui. Então, vamos vir aqui, const result igual a await, para esperar essa requisição aqui do nosso favoritos, get favorites. E lembrando, né, a gente precisa passar a key. E aqui a gente até chamou ela de @app_receitas. Então tem que ser a mesma, tá? Então vou passar aqui @app_receitas aqui, tá? Maravilha. Se eu der um console.log no result, só pra gente ver o que a gente está recebendo. Vou salvar aqui. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Vou dar um Ctrl M aqui para ela. Ctrl M ou clica 2 vezes no R aí do seu teclado para ele dar aquela atualizada só para mostrar. Vou abrir aqui, ó, a abinha, vim na aba. Você pode ver que no meu caso, eu tenho uma receita salva apenas, que é o pudim. Se eu voltar, por exemplo, eu vou salvar o estrogonofe, ó. Salvei o estrogonofe, salvo com sucesso. Vou vir na aba. Se a gente olhar a aba aqui agora e eu atualizar, ó, vou clicar 2 vezes no R do meu teclado. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, abrir de novo. Agora eu tenho também, né, o meu estrogonofe. Tá vendo estrogonofe aqui e tem o pudinzinho aqui. Então, temos os dois agora. Então, perfeito. Só que eu quero garantir que toda vez que você salve alguma coisa ou que você tá nessa tab e sair da tab e voltar de novo, eu quero que ele busque novamente. Então eu vou fazer uma sacadinha muito legal aqui, que a gente vai importar do React Navigation from @React Navigation /native. A gente vai trazer um cara chamado useIsFocus. Esse cara aqui, ó, a gente vai criar ele aqui embaixo, const, vou chamar de isFocused igual a useIsFocused. Esse cara aqui nada mais é do que um hook do React Navigation que ele vai falar para você se você tá com foco nessa tela ou não. Então, no caso, eu tô com foco nessa tela. Se eu sair dela e mudar, esse isFocused vai mudar para falso. Se eu voltar, ele vai mudar para true. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui uma verificação para caso a gente esteja com foco nela aqui de novo, eu vou buscar essas receitas de novo. Então eu vou vir aqui, let isActive, aqui dentro do useEffect, igual a true, tá? Então eu vou voltar aqui, dentro agora do nosso get receipts, if se isActive, então se tiver ativo nessa nossa tela aqui, o que eu quero fazer é, ao invés de mostrar o console aqui, eu vou passar o resultado lá para a nossa useState de receipt, que é onde a gente vai ter a lista das receitas. Então set receipts, vou passar o nosso result para ele. Perfeito, né? Agora, fora aqui,
eu posso fazer outra verificação também. Eu vou fazer aqui if se is active, então se tiver ativo, aí sim eu posso chamar o nosso get receipts aqui. Se não tiver como ativa a nossa tela, eu não quero chamar para não afetar o comportamento do nosso componente. E também, caso esse isFocused mudar de valor, então eu vou passar ele como a rede de dependência do nosso useEffect. Se ele mudar de valor, por exemplo, eu estou na tela e vim para home, concorda que eu saí da tela? Então ele vai mudar para falso, porque eu não estou mais com foco na tela. Agora, se eu voltar, essa propriedade isFocus vai mudar para true novamente. Então, a gente passou aqui no useEffect como uma dependência para ele. Então, toda vez que essa propriedade mudar, ele vai chamar o useEffect novamente, para a gente garantir que toda vez que você sair da tela e voltar, ele vai verificar de novo se não tem alguma atualização nessa sua lista. Então, ele vai tentar buscar novamente as suas favoritas. Beleza? E aí, por último, por fim de desempenho do nosso projeto aqui do componente, a gente pode chamar também um return, uma função anônima aqui dentro, e esse return aqui, ele só é chamado quando a gente desmonta do componente, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um console.log, saiu da tela, só pra gente ver aqui, desmontou o componente ou saiu da tela, vou abrir aqui, se eu tiver aqui e eu vim para o home, você pode ver que ele executou, saiu da tela, porque a gente agora está no home, ele desmontou o componente. Se eu voltar, beleza, se eu voltar e sair de novo, saiu da tela, beleza? Então, toda vez que a gente sair da tela, eu vou mudar esse isActive, que é essa variável, para falso, tá? Então, ele não vai chamar mais o getReceipt se a gente não tiver aqui, beleza? Então, perfeito. Agora, a gente passou para o nosso useState, então eu posso vir aqui, entrar, pode ver que, como agora a gente tem uma receita salva e a gente manda para o nosso useState, onde vai ter a lista, ele não exibe mais aquela mensagem, nenhuma receita salva. Agora é só a gente exibir elas aqui. E para exibir, a gente pode usar aqui do React Native, flat list aqui também. Só que faltou aqui, cuidado, que ficou um detalhe, flat list, vou trazer ela aqui, flat list aqui dentro. Para ela, vou passar o nosso shows vertical scroll indicator como falso, porque eu não quero aquela barrinha de rolagem. Eu vou passar também um style para ela, abro duas chaves aqui, margin top de 14, para desgrudar um pouquinho ali do nosso título, que é esse de receitas aqui em cima. E aí, o nosso data, que é onde que está a nossa lista. A nossa lista está dentro da nossa receipts. Então, vou passar aqui, receipts. E também key extractor, para a gente informar qual que é o ID, item, dentro da função anônima aqui. E aí, eu vou passar uma string item.id, para a gente garantir que a propriedade ID vai ser uma string e que ela vai ser o identificador de cada item da nossa lista. E depois, a gente tem o nosso render item, né? E dentro do render item, igual a gente fez aqui na nossa home, se eu voltar aqui na nossa home, a gente renderizou um componente chamado food list. Se a gente olhar lá no nosso projeto, tanto receitas favoritas, quanto aqui no search, quanto aqui também no home, é o mesmo componente. Então, olha que sensacional. Não preciso criar tudo de novo aqui. Eu posso reaproveitar o que a gente usou na home, que é esse componente de food list. Então, vamos voltar. Eu vou importar ele aqui também, esse componente, para a gente usar. Então, import from components food list, sem a barra no final, e a gente traz ele aqui, Show de bola. Agora eu posso chamar ele para ser executado, Vamos lá, receba a função anônima, dentro aqui a gente recebe dentro de chaves o item, e aí eu vou passar o nosso food list, que fecha aqui, e lembrando, né, se eu colocar o mouse, ele precisa receber uma propriedade de data. Então, em data, vou passar o item para ele. Então, perfeito. Se eu salvar aqui, olha que legal, a gente não precisa fazer nada, já está tudo estilizado lá naquele nosso componente. Então, estou aqui, olha, posso acessar o meu que já está favoritado, que massa, né? Posso vir aqui, posso voltar, por exemplo, quero ir na pizza aqui, Se eu clicar em favoritar a pizza e vir aqui na nossa tab de favoritos, olha a minha pizza aqui agora favoritada, com muito massa. Se eu clicar na pizza, posso desfavoritar, e se eu voltar aqui no coração, já sumiu. Se eu desfavoritar todos, vou voltar, falta o estrogonofe, né? Vou tirar o favorito dele e eu voltar. Agora eu não tenho mais receita favorita. Então eu posso salvar, né? Vou salvar uma aqui só. Salvar o estrogonofe, posso voltar, Se eu vim aqui no estrogonofe e eu abrir ele, o coração já está como favorito. E se eu vim na minha lista aqui, né, de favoritos, na minha página, já está ela aqui também listando. Então ficou sensacional a nossa lista, né, de favoritos aqui. Então toda vez que a gente abre aqui o nosso projeto, vem aqui no nosso favoritos, ele vai listar todas as que a gente tem salvo lá no nosso Async Storage, localmente aqui no celular do usuário. Então só vai sumir isso aqui quando você desfavoritar ou se você desinstalar o aplicativo, né, quando tiver instalado. Então ficou muito massa. A gente vai fazer a página de search, que a gente vai reaproveitar muito conhecimento aqui. Então vamos lá? Então bora lá, vou salvar aqui,
Vou fechar. Aqui na nossa página de home, a gente estava pegando já o que você digita. Então, a gente já pega o que você digita aqui no Handle Search e a gente colocou um console log, né? Então, só para a gente relembrar, se eu digitar aqui, por exemplo, pizza, pizza aqui, e eu der um search, já tem aqui, ó, você digitou pizza. Perfeito. Então, a gente vai importar aqui o React Navigation, também aqui na nossa home. Import from @React Navigation /native. E a gente vai trazer a função use navigation. E eu vou trazer aqui, ó, const navigation igual use navigation. Vou instanciar ela. E agora a gente pode executar. Então, quando a gente clicar no nosso handle search, que é quando a gente clica na nossa lupinha, eu vou verificar primeiro, se o seu input value, que é o que a gente digitou, for igual a vazio, por exemplo, ou também a gente pode fazer outra verificação, se a gente quiser aqui, a gente pode fazer da seguinte forma, né? Se você não tiver um input value, ou seja, se ele não existir, a gente vai dar um return, se ele tiver vazio aí. Então, ele para a execução para você não pesquisar algo vazio, né? Agora, se não, eu vou dar aqui um let, vou chamar de input, igual a passar o valor que a gente digitou no input value, que é no nosso campo, e agora a gente vai navegar o usuário. Então, navigation.navigate, abro parênteses e abro aqui aspas. Vamos lembrar o nome? Se a gente olhar em routes, stack routes aqui, a gente tem, ó, search, tem que ser esse name. Então, desse jeito que eu coloquei, search. Então, vou navegar para a tela de search. Vou salvar para a gente testar. Vou clicar aqui no nosso teste. Cliquei em navegar e já veio, ó, veja o que encontramos e está a nossa página de buscar aqui. Sensacional. Então agora eu preciso fazer o quê? Passar o valor que você digitou aqui para a gente poder ter acesso e buscar os itens apenas com o termo que você buscou, que você quer procurar. Então, é a mesma forma que a gente usou no detalhes, né? Para passar uma informação de uma tela para outra, eu posso dar aqui uma vírgula, abro e fecho chaves, e eu vou passar aqui, por exemplo, uma propriedade chamada name, com o que você digitou dentro da variável input aqui. Então, se eu salvar, por exemplo, a gente pesquisar pizza, cliquei aqui, agora a gente está enviando a propriedade name, que tem o valor pizza lá dentro. Antes da gente fazer essa tela, é legal, se eu voltar aqui, quando eu volto, pode ver que ainda está preenchido pizza. Então, quando você navegar para outra tela, eu quero zerar o que você digitou aqui. Então, antes da gente dar o navigate, eu vou dar aqui um set input value e eu vou voltar para vazio. Eu vou voltar o status aqui do nosso campo para limpo de novo, sem nada digitado. Então, se eu salvar para a gente testar, ó, tá pizza aqui, cliquei para navegar, tá aqui na nossa tela. Se eu voltar, ó, já não tá mais escrito, ele limpou o nosso campo. Beleza? Então agora vamos lá fazer a nossa tela de search aqui. Dentro da nossa tela a gente mandou essa propriedade name, então a gente pode recuperar nessa nossa rota. Vou salvar, vamos lá no nosso pages, search e index, e aqui a gente vai receber então. Vou importar aqui from @React Navigation /native. Vou trazer aqui o use route, que a gente já conheceu para a gente acessar, né, os parâmetros da rota. Vou trazer aqui também do nosso React Native, vírgula, o flat list, para a gente trazer uma listagem. E vou trazer os imports também do React, from React. A gente vai trazer aqui o use state, vírgula, use effect aqui também. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é pegar o que você digitou. Então, aqui em cima, const route igual use route, aqui dentro. E aí a gente pode colocar no text só para a gente ver. Abre e fecha. Route.params e interrogação.name, que é o nome da propriedade. Então, se eu salvar, vamos digitar aqui, por exemplo, pizza de novo. Buscar. Olha a nossa pizza aqui, ó. Perfeito. Então, agora a gente pode criar a nossa interface. E a interface a gente vai reaproveitar o mesmo componente da mesma forma que a gente usou aqui no nosso favoritas e na home. O mesmo food list. Então, vou trazer aqui, vamos primeiro tirar isso daqui, criar, né? Vamos tirar esse background verde, flex 1 para ele pegar o tamanho inteiro da tela, essa nossa interface. Vamos passar aquele espaçamento padrão, então background color aqui, F3, F9, FF, vírgula, padding start, 14, padding end, 14 também, e padding top, a gente vai passar 14 também. Então, espaçamentos internos. E agora falta aqui a gente listar a nossa receita. Então vamos lá. Vou usar o nosso use effect. Quando abrir a tela, vou chamar o nosso use effect, vírgula, abre e fecho aqui. Dentro, então, quando você pesquisou alguma coisa, pizza, clicou em buscar, ele vai então abrir essa tela. Quando abrir aqui, eu quero ir lá e buscar se tem alguma pizza dentro daquela nossa API que a gente está consumindo. Então, a gente vai importar aqui também nossa API, from services/API. Então, vou importar aqui diretamente nossa API. E aí a gente pode usar. Então, async function, vou chamar ela de fetch receipts.
vou chamá-la para ser executada, fetch receives aqui, vai depender da nossa rota. Então, ele depende do parâmetro que a gente recebe. Então, route.params, interrogação.name. É com ele que a gente vai usar para fazer a busca. Então, const response igual await api.get, abre e fecha parênteses aqui, e qual que é a nossa rota. Se a gente olhar aqui, então, vamos voltar na nossa API aqui. Vamos lá, a gente tem a nossa rota aqui. Vou pegar aqui a nossa URL, vou voltar aqui, /foods, pode só acompanhar comigo aqui. Quando a gente dá um /foods, ele traz a listagem, mas eu quero apenas um item específico com o nome que eu procurei. E para isso a gente pode dar aqui, interrogação, name, underline, like, igual, e aí o termo, por exemplo, pizza, e eu vou dar um enter. Então, com isso, a gente está buscando na nossa API todos os itens que começam, que tem esse nome pizza. Então, ele achou pizza de calabresa e ele achou pizza de frango catupiry. Se eu pesquisasse, por exemplo, aqui, lasanha, e eu dar um enter, não tem nada, porque não existe essa receita. Então, é essa rota que a gente precisa aqui. Então, eu vou copiar aqui pra gente. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Fechar aqui. E a gente precisa, então, fazer uma requisição do tipo get para buscar. Deixa eu mudar aqui para nossa template string, que é essas crase, aspinhas deitadas. E a gente vai usar /foods, interrogação, name, underline, like. E aí, em vez de lasanha desse jeito aqui, cifrão, abre e fecha os chaves. E aí, o termo que você quer. Então, o termo vai estar dentro do nosso route.params, interrogação.name, que é o nome que você digitou que você quer buscar. Então, vamos colocar aqui um console.log no response.data para a gente ver se ele vai encontrar alguma coisa. Se está fazendo a requisição, vou salvar. Lembrando, você tem que ter deixado o seu outro CMD com o servidor rodando aqui da API. Então, vou pesquisar pizza, vou dar um pesquisar, vamos vir aqui no nosso console e ele já achou aqui, pizza de frango catupiry e ele achou também a nossa pizza aqui, cadê? Calabresa, tá aqui, calabresa. Se eu pesquisar, por exemplo, uma que não existe, vou pesquisar, brigadeiro, e eu vou dar um pesquisar, veio um log vazio, porque não existe brigadeiro, nenhuma receita com esse nome. Então, legal. Agora, quando a gente receber, ao invés do console, a gente passa para um use state para a gente exibir, igual a gente fez aqui na nossa listagem e aqui nos favoritos. Então, para isso, a gente precisa importar o nosso food list, from, .components, /food list, vou trazer ele aqui e a gente pode usar. Então, vou tirar o console, vamos criar um use state, const, vou chamar aqui de receipts, set receipts, e aí, igual use state, vai começar sempre com um array vazio, até que a gente busque aqui e eu dei um set receipts com response.data, que é o retorno que ele encontrou lá da API, seja vazio ou se ele encontrou alguma coisa. Então, já está aqui e agora a gente pode chamar ele para ser executado aqui na flat list aqui embaixo. Então, a gente pode basicamente copiar a nossa lista do favorito. Vamos vir aqui no nosso favorites, index. Vou copiar aqui a nossa flat list inteira, copiar ela aqui. Vou fechar. Vamos aqui na nossa view. Vou colar ela aqui dentro. E a gente vai deixar o scroll view false. Essa margem top a gente não precisa, posso tirar. O data vai receber o receipts, que a gente chamou o mesmo nome, então não precisa mudar. Key extractor também não precisa mudar. E o render item a gente também vai chamar food list, passando a propriedade data para ele renderizar cada item que ele encontrou dessa nossa lista aqui que a gente pesquisou. Então, se eu salvar isso aqui, já vai funcionar, porque a gente vai chamar o flat list, que é a nossa listagem, e ele vai renderizar o nosso componentezinho, que é esse componente de card aqui, com base nas informações que ele encontrou, que a gente já viu que a gente está recebendo esse array todo aqui, com todas as propriedades que são iguais a que a gente mostrou na home, só que agora a gente está pegando da API com base naquilo que você procurou, com o nome que você procurou. Então, se eu salvar, olha que legal, Eu posso vir aqui pesquisar pizza, buscar, e olha aqui, massa. Ele encontrou pra gente pizza de calabresa, pizza de frango catupiry. Eu posso clicar em cima, e ele vai navegar. Maravilha. Posso favoritar aqui, posso voltar, por exemplo. Não quero. Quero pesquisar, por exemplo, estrogonofe. Pesquisar. Estrogonofe de frango. Quero pesquisar o que ele tem de frango, por exemplo. Uma receita com o nome de frango. De frango, pizza de frango catupiry e estrogonofe de frango. Meu amigo, ficou muito legal. Então agora a gente já fez a página de search, só falta um detalhe. Quando você pesquisar um nome que não existe e eu clicar em pesquisar, ele está vindo vazio. E para isso a gente tem uma propriedade dentro do flat list que é muito legal. Eu posso passar aqui, list empty component, ou seja, quando a lista estiver vazia, eu vou abrir e fechar aqui uma função anônima e vou retornar uma propriedade de text falando, não
encontramos o que está buscando. 3 pontinhos. Só pra gente ter, né, um aviso aqui. Vou colocar um acento aqui. E eu posso dar um styles.text aqui, só pra gente ter um estilo legal. Vou salvar. Vou dar um vírgula aqui. Text. Vamos abrir e fechar chaves aqui dentro. Font size, vou colocar aqui 16. Então, vou salvar pra gente testar. Então, eu vou salvar. Se ele não aparecer, que às vezes pode não dar um refresh, você pode vir aqui, ó, dar um Ctrl M. Ou clica 2 vezes no R para atualizar o seu projeto, se você quiser fechar e abrir ele também, só para dar uma refrescada aqui no app. Maravilha. Vamos pesquisar aqui algum que não existe, pesquisar, e ele já está exibindo aqui, ó, que não encontrou nenhuma busca. Então, quando ele for buscar aqui, mas ele devolveu uma array vazia, ou seja, o nosso componente está vazio, essa lista não tem nada. E aí essa propriedade só é exibida quando não tem nenhum item na sua lista. Então, quando ela está vazia. Então, aí ele vai exibir essa mensagem aqui. Quando pesquisar e tiver, aí não, né? Calabresa, pesquisar. Aí ele exibe aquele encontrar ali, que ele busca na nossa requisição HTTP, que a gente fez aqui com esse termo, né? Buscando com o nome que você pesquisou. E agora, para a gente basicamente finalizar o nosso projeto aqui, então vamos voltar a recapitular. A gente está com o projeto na home completa, a gente já está listando aqui todos os posts, eu já posso acessar um item específico, posso tirar o favorito se ele tiver, posso favoritar de novo, posso acessar minha lista de favoritos aqui, manipular, não quero mais essa, vou tirar da minha lista de favoritos, já posso tirar também, ou também a gente já pode agora pesquisar um item. E o que está faltando para a gente fechar? Para a gente fechar, falta só a gente concluir, ó, modal de vídeo, botão do share, favoritar as receitas, criar nossa lista de favoritos, criar nossa página, e faltou esse cara que eu gosto, que é a animações, só para a gente dar aquela, ó, pitadinha, encerrar esse projeto, para a gente ir para a aula de amanhã e fazer a finalização desse workshop aqui com chave de ouro. Vamos lá? Então é bem tranquilo também. Para isso a gente pode parar de rodar, deixa eu dar um Ctrl C aqui, ó. Vou dar um CLS aqui só para limpar o meu CMD, para a gente poder instalar algumas bibliotecas que a gente vai utilizar a Moti, que é uma biblioteca para trabalhar com animações de forma simples e fácil. Então, vou vir na comando de instalação, que é bem tranquilo também, ó. A gente pode dar o comando aqui. Deixa eu ver se ela já até mostra aqui na documentação do Expo. Vou pesquisar aqui, ó, por Moti. Deixa eu ver se ela é citada aqui. Moti, ela não é citada aqui. Então, tudo bem, não tem problema. A gente pode voltar aqui. Vamos copiar o comando, como eu estou usando npm, então eu vou copiar esse comando aqui, beleza? Então vamos lá, vou colar aqui para instalar, vamos esperar ele instalar. Já instalou, como ele instalou aqui também, a gente vai precisar instalar também, ó, se a gente olhar, o Gesture Handler e a biblioteca do React Native Reanimated, que essa biblioteca precisa, tá? Então é só a gente instalar também. Deixa eu pesquisar aqui na documentação, ó, Reanimated, só para a gente pegar o comando aqui e agilizar. Então vou pegar o comando aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês. Vou copiar o comando, vamos lá, vou colar aqui, ó, vou instalar. Enquanto ele vai instalando, deixa eu pegar a outra documentação, Gesture Handler, esse cara aqui, ó, Gesture Handler, pegar aqui o comando também, vou copiar e vou colar aqui. Colei também para a gente poder instalar. Então ele vai instalar essas 3 bibliotecas, tá? Quando ele instalar, agora a gente precisa ir lá no nosso Reanimated, então vou pegar aqui, ó, Reanimated novamente. Deixa eu pesquisar aqui, vocês podem fazer junto comigo, tá? E aí a gente vai precisar fazer uma configuraçãozinha extra para mim rodar essa aplicação. Então, vou copiar aqui, vocês podem vir aqui no projeto, deixa eu minimizar minha câmera para não atrapalhar. A gente vai vir nesse arquivo aqui, ó, babelconfig.js. Vamos abrir ele aqui, a gente vai dar uma vírgula e aqui a gente vai colar, tá? Plugin, abre e fecha 2 pontos, abre e fecha um array, dentro de aspas, react-native-reanimated/plugin. Só isso. Vou salvar o meu código, nada mais agora precisa ser feito, só colar e a gente pode rodar de novo, ó. npx, expo, espaço start, só para mim rodar de novo. Vou abrir aqui, deixa eu fechar aqui do lado, ó. Já abri o QR Code, posso rodar aqui, eu vou dar um A, vou rodar aqui no meu Android. Então eu vou rodar no meu emulador e maravilha. Agora vamos animar a nossa logo e esses textinhos de entrada aqui. Então vamos lá, vou minimizar. A gente vai vir aqui no nosso app.js, vou importar, ó, posso tirar esse import aqui do React Native, vou importar diretamente o React Native Gesture Handler, deixar ele aqui como import, como primeiro import. E também agora a gente pode usar as animações. Então dentro do nosso home, vamos lá, pages, home e index, vamos aqui nos nossos textos que eu quero animar, que é esses 2 textos, né? Encontra a receita que combina com você. E a gente vai importar ela aqui para eu poder trabalhar. Então, import Moti, já importei aqui.
E a gente vai trazer aqui o text. E aí eu vou renomear ele, porque se eu deixar só text, vai dar conflito com o texto do React Native. Então eu vou dar aqui um as moti text, tá? Vou renomear para moti text. E agora vamos usar. Vamos aqui. Então aonde esse texto aqui eu quero mudar, então text e esse também, esse aqui também e esse aqui também. Agora eu vou dar um enter aqui e vamos passar, ó, um enter aqui pra gente passar as propriedades que eu quero animar. Então eu quero falar aqui pra ele qual que é a animação de onde vai começar. Então from, abro duas chaves, ele vai começar com opacidade 0, invisível, e ele vai vir no translate y, então ele vai vir no nosso translate y, que o eixo y é o eixo que a gente tem aqui vertical, né? Então eixo y é esse eixo. Então 15, basicamente, ele tá nesse aqui. 15 é um pouquinho mais para baixo do lugar que ele tá. Então 15, por exemplo, tá? E agora eu preciso passar uma propriedade animate, que é até onde ele vai. A animação ele vai do 0 até o opacity 1, ou seja, até ele ficar totalmente visível, vírgula, translate y na posição 0, que é a posição do status padrão dele aqui. Então, se a gente salvar só para ver isso aqui, salvei, vou voltar, clicar duas vezes no R aqui para mim atualizar o meu aplicativo. Vamos lá. Ó, já apareceu, só que tá muito rápido, né? Então a gente pode passar mais uma propriedade aqui, chama transition. Abro duas chaves do tipo delay, então delay, quero que ele demore uns 100 milissegundos para começar, vírgula, o type, o tipo dessa animação vai ser time, vírgula, qual que é a duração dela. Então ela vai demorar para chegar do 0 até totalmente visível e fazer essa transição de baixo para cima, vai demorar aqui 650 milissegundos. Então vamos salvar para a gente testar? Vou dar um Ctrl M aqui, ou se você está no seu celular, chacoalha aí o seu celular, dá aquela chacoalhada, ele vai abrir a opção Down Reload e vamos fazer o teste aqui para a gente finalizar. Então, vamos lá, olha lá que legal. Então ele vem de baixo para cima, dá um Translate Y do eixo 15, então um pouquinho para baixo, até o eixo 0, que é o padrão, e aí opacidade 0, então invisível e ele vai ficando visível. Vamos fazer a mesma coisa com o de baixo, ó. Vou vir aqui, vou copiar essas propriedades aqui, vamos aqui no nosso multitext, que é esse que combina com você. Vou dar um Enter aqui também. Vamos lá. Deixa eu dar um Enter aqui nas propriedades. Só para ficar maravilha. E eu vou colar aqui. E aqui também, ó. Opacidade 0. O Translate Y a mesma coisa. Ou se quiser um pouquinho maior, vou colocar aqui 18. E ele vai até o Translate 0. Então ele vai até a posição inicial. E o Delay aqui eu vou colocar um pouquinho maior. Então ele vai, primeiro, demorar um pouquinho mais para começar. Então ele vai ter aquele efeito de que aparece primeiro o texto encontra receita. E depois ele vai aparecer daqui 200 milissegundos de Delay. Ele vai aparecer o que combina com você. Então 200 milissegundos. E o tempo, né, que ele vai demorar para fazer, vou colocar 850 também. Então ele vai demorar um pouquinho mais. Então, se eu salvar, vou dar um Ctrl M, um Reload. Então, quando abrir o aplicativo, ele vai ter esse efeito, ó. Vamos lá. Olha que legal. Então, ficou muito legal. Então, fica bacana que vem o primeiro texto e depois vem o segundo um pouquinho atrás. Eles demoram, né, uma duração de 850 milissegundos. Se a gente pensar que 1000 milissegundos é 1 segundo, então 850 milissegundos aí. Pode colocar o número que você quiser, se você quiser personalizar. E para a gente finalizar, vamos fazer com a logo também. Então, ó, vou copiar essa nossa propriedade de animação, do From, do Animate e do Transition. E a gente vai fechar aqui, que é aqui na nossa Home. E vamos lá no nosso Component, vamos no de Logo, Index. E a gente vai importar para a gente mexer aqui também. Então, vou importar aqui. From Moti. E a gente vai importar aqui uma view do Moti, tá? E eu vou tirar a view do React Native, ó. Vou deixar só a view do Moti. Cuidado com o import aqui. E aí, vamos lá. Vamos passar agora as propriedades aqui, ó. Deixa eu dar um Enter. Vamos passar aqui um Enter e eu vou colar. Então, a gente vai fazer o quê? Agora eu quero mexer no eixo X, por exemplo. Eu quero que ele comece mais para o lado, para fora, e aí ele venha aparecendo na tela. Então, a gente vai fazer aqui opacidade 0, mais Translate X, ou seja, no eixo X. Eu tenho que passar negativo para ele ir para a esquerda. Então, menos 50, opacidade 1, Translate X no eixo 0, que é esse eixo padrão onde ele está no status original. E aí o Delay não precisa, do tipo Time, ou seja, animação do tipo de tempo. Duração é quanto tempo para chegar do eixo menos 50 até o eixo 0, por exemplo. Então eu quero que demore 700 milissegundos. Vou salvar e olha lá que legal. Então vou dar um Ctrl M aqui, vou dar um Reload e para a gente finalizar com chave de ouro, vamos lá. Vamos lá, olha que massa, né? Se quiser deixar um pouquinho mais, vou deixar aqui uns 850 também. Então eu vou salvar, vou dar um Ctrl M aqui, vou dar um Reload novamente, pra gente testar aqui qual que é o tempo, pra ver se fica legal. Muito massa. E aí, pra gente finalizar, só um a mais aqui. O tipo aqui a gente tem time, mas se você quiser colocar
Decay ou Spring, por exemplo, o Spring é legal, ó. Ele vai dar meio que um bounce assim, ó. Então, se eu salvar, vou dar aqui um Ctrl M e um reload, né? Ou chacoalha aí e dá aquele reload se você tiver diretamente aqui no seu celular. Opa, perdi a animação. Aí complicou. Vou dar um reload aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Olha que legal. Então fica bacana também. E aí, claro, seu critério, quanto tempo, qual que é a opacidade, qual que é a duração, se você quer que ela demore mais para aparecer, ou quer que ela seja mais rápida, você pode menos de duração aqui. Então ficou bem legal. Então com isso, agora sim, vou salvar aqui. Vou fechar esse nosso código agora. Vou minimizar as pastinhas aqui e vamos marcar o checkbox aqui, ó. Animação concluída. Então a gente fez muita coisa nessa aula, foi sensacional essa aula aqui, onde a gente basicamente finalizou agora o nosso aplicativo de receita fácil. Então para a gente finalizar aqui, ó, vou trazer aqui para o meio aqui da nossa tela e vamos rever aqui tudo então, né? Então a gente tem agora o nosso aplicativo de receita, que ela tá buscando de uma API, né, que a gente chamou, uma API fake aqui, que tem as receitas aqui que a gente consumiu via requisições HTTP, que é algo muito pedido pelo mercado de trabalho, que a gente utiliza toda hora. Então a gente tá consumindo essas receitas, listando aqui, ó, posso acessar o detalhe dela, ir para a página de detalhe, posso clicar e ver o vídeo que ela tem, então ele vai abrir o vídeo aqui dentro do app ainda, posso voltar, ou eu posso favoritar também e salvar localmente usando o Async Storage. Então a gente tem nossa tela, ó, de favoritos, e agora que eu vi, ó, receita favorites que eu escrevi, então eu vou corrigir isso aqui porque me deu um toque agora. Então vamos lá no favorites, deixa eu ver aqui, receitas favoritas. Vou salvar, acabei bugando ali o inglês com o português, então vou salvar aqui, vou minimizar aqui de novo, deixa eu abrir, receitas favoritas, agora sim. Então aqui a gente tem todas as nossas receitas favoritas, posso acessar os detalhes, ó, quais os ingredientes, qual que é o modo de preparo, então eu posso tirar o favorito se eu quiser, se eu voltar, ó, ela some daqui porque não é mais favorita. Posso pesquisar também, a gente pode voltar para home, ó, pesquisar, por exemplo, calabresa, vamos ver se tem alguma coisa de receita com calabresa. Então temos a de pizza de calabresa, posso clicar e acessar o detalhe dela. Ah, quero compartilhar, podemos clicar aqui e compartilhar com alguém também. Então a gente fez um app muito massa, muito completo, passo a passo aqui. Então, ó, pra gente finalizar aqui, quero combinado com você, quero que você tire uma foto aí, como é que tá o seu projeto, compartilha comigo lá no Instagram, lá no Stories, marca lá, @sujeitoprogramador, que eu vou repostar lá e que eu quero trocar uma ideia com vocês. E eu te espero e te vejo na nossa última aula amanhã do React Native Insider, pra gente encerrar esse carinha aí com chave de ouro, pra gente fechar o nosso workshop, que eu espero você lá então, pra gente continuar evoluindo e fazer o nosso encerramento do workshop. Então, te vejo na próxima aula, na nossa quarta aula aí, e quero ver o seu post lá. Marca a gente lá que eu vou repostar. Até a próxima aula.